Pessoal, eu fui, sei lá, convidado pelo marketing para tentar fazer um papel de host, ou desculpa, Ravi, de apresentador dos, dos QTECs, tá bom? Então, vou sempre tentar estar presente. Assim, a gente já até comentou da última vez quando começou o QTEC, ou quando a gente começou a utilizar esse nome, que a gente já estava brincando antes, que poderia chamar um QTU Convida. E aí, se eu fizer esse papel de apresentador, vai ser praticamente, literalmente isso mesmo, né? Mas só para lembrar o intuito e até para chamar para os próximos. A gente sempre teve um evento, né, que na verdade era comigo, de apresentação de alguma tecnologia ou coisa do tipo, assim, né, para a gente estar sempre aprendendo coisa nova e tudo mais. Esse evento, né, chamava Ketuco, mudamos para Ketec, tá? Exatamente com o objetivo de outras pessoas poderem participar também, participar no sentido de apresentar. Então, trabalhou com alguma coisa legal num projeto e querem apresentar essa tecnologia ou essa coisa, poderia ser um conceito ou qualquer coisa do tipo, né? Mais a fundo, mais detalhado para a galera como um todo, acho que vale a pena para Q2. Esse é o lugar para isso. Aí conversa comigo, conversa com o marketing, a gente encontra o momento e encaixa aí na nossa agenda de Quetex. Tá? Tô falando isso porque hoje então vai ser o primeiro acho que o primeiro de toda a história, né, quase, que não sou eu. E maravilhoso nome, maravilhoso e-mail marketing para publicar esse evento, que é um evento intitulado Analytics Sem Camisa, que eu acho que vocês já perceberam o motivo. Quem vai apresentar aí é o Leleu e Ravi, todo mundo já deve conhecer como Leleu mesmo, né? Leandro Eleutério. Pessoal, e assim, vou falar um pouquinho, acho que da proposta aqui, não sei se vocês iriam já comentar um pouco, depois eu passo a palavra aí para Ravi e Leleu. Mas eu achei muito massa a ideia, assim, a ideia é a gente falar um pouco mais, né, de inteligência artificial mesmo, de machine learning, data science, né, whatever, tudo da área. E aí eu achei legal a forma que os meninos colocaram para mim, que é uma ideia da gente fazer aqui nesse QTEC, talvez um conjunto, uma série de QTECs sobre esse assunto, tá? Porque é um assunto extenso, complicado e tudo mais, mas devido a, sei lá, diferentes públicos, alvos que a gente já tem aqui dentro da Q2, a ideia é começar light, começar mesmo com um bate-papo, apresentar esses conceitos todos e tudo mais, e aí talvez com o tempo a gente pode até aprofundando, e eu acho que pode até criando novas demandas por outros assuntos, para a gente aprofundar em alguma coisa e tal, e aí a gente vai podendo criar novas versões desse, né, novos séries desse QTEC mais para frente. Beleza? Outro detalhe, eu falei da ideia de outras pessoas apresentarem, gostaria que vocês pensassem em temas e tudo mais. Pode deixar que, assim como o professor, se ninguém levanta a mão, ele vai escolher. Eu vou escolher alguém se não tiver nenhum tema a ser apresentado. Mas eu comentei disso porque seria interessante para não ficar pesado esse tema e até para não ficar pesado para os meninos, que a gente intercalasse, né, essas apresentações dos meninos com outras apresentações. Nossa, daqui dois pode ser até mim, eu posso buscar outro assunto para trazer para vocês, ou vocês, né, alguém aí pode levantar a mão e apresentar alguma coisinha também. Mas então fiquem sabendo que a gente deve fazer esses caras intercalados. Então hoje nós vamos começar essa ideia mais de bate-papo, desses conceitos e tudo mais. E nas próximas a gente vai aprofundando esse assunto, intercalando com alguns outros temas legais. É isso. Dúvidas, anseios e inquietações? Podemos começar? Passar para os meninos? Vale ressaltar, acho que tem Sim. muita gente nova. Obrigado, Luciano. Tem muita gente nova, só porque não sou eu apresentando, não quer dizer que não tem que fazer isso, tá? Então tem que falar sim, tem que falar não, tem que parar a perguntar, tem que abrir o microfone e tudo mais, tá? Beleza? Sim. Aí, então tá bom. Valeu, pode ir, meninos. Sem camisa. Bom, galera, primeiramente, boa noite aí, obrigado por participar. Como o Marcelo falou, o objetivo aqui é explicar um pouco desses temas. E como essa é uma área um pouco mais complexa, a gente resolveu meio que dividir entre o que a gente está falando em termos acadêmicos, uma parte mais matemática aplicada científica, e o que a gente está falando em termos de negócio, até para facilitar o entendimento dos dois lados, né? E começando aqui, a primeira coisa que eu gostaria de destacar, e para surpresa de todos, o fato de chamar sem camisa não é por causa do Ravi ficar sem camisa ou de eu ficar sem camisa, nem nada disso. É um conceito que existe de se chamar explicações detalhadas das coisas de naked. Então, tem vários
livros, vários textos que é Naked alguma coisa. Esse Naked Statistics, por exemplo, é um livro muito bom, e é do mesmo cara que escreveu esse Naked Economist. E o fato de ser sem camisa é que nosso objetivo aqui não vai ser detalhar na menor granularidade. A gente não vai conseguir deixar o termo pelado, o máximo que a gente vai conseguir é deixar ele sem camisa. Então, a ideia é mais nesse sentido, do tremendo de frio. E aí, a agenda hoje, a gente vai passar um pouco sobre inteligência artificial, sempre fazendo essa perspectiva entre acadêmica e negócios, matemática aplicada, ciência de dados, reconhecimento de padrões, que a gente está chamando ali da bala de prata, né? Uma coisa que serve para muitas coisas, regressões, que é que a gente está chamando de arma de prata, que é outro método, na verdade, um conjunto de métodos que serve para muitas coisas, e redes neurais artificiais, que é o máximo, a coisa mais avançada que a gente vai chegar aqui hoje. Assim. Então, a ideia é passar por esses temas inteiros aí, sempre com essas duas perspectivas. Para facilitar o entendimento dessa troca que a gente vai ficar fazendo entre acadêmico de negócio e acadêmico de negócio, a gente colocou esses íconezinhos aqui para explicar. Então, quando aparecer esses livrinhos, a gente está falando num contexto mais acadêmico, e quando é... Nossa, gente, vou ter que pôr uma blusa. Frio demais. Saindo do personagem. Pessoal, aproveitar a mini pausa. Desculpa, Leleu, só para lembrar a galera que eu esqueci de comentar do Temos está sendo gravado. Vai subir para o YouTube. Eu acho assim, não sei se vocês vão se preocupar tanto com a imagem, uma vez que nós estamos competindo com dois caras sem camisa apresentando, mas é bom só lembrar vocês dessa questão da imagem, e quem quiser aparecer também e depois ser cortado lá pelas edições do Bacon, é só falar. E aí, se alguém com camisa estiver falando, quer dizer que é a visão do mercado; se alguém sem camisa, é a visão acadêmica. Boa. Eu acho que você está apresentando a tela, depois você fecha aí suas outras notificações, cara. Telegrams e WhatsApps e afins. Eu acho que é tudo fechado. O máximo vai ser o Telegram, mas ninguém vai falar bobagem. Não. Aí é o seguinte, a gente colocou esses dois ícones para a gente conseguir fazer essa troca de forma mais sutil, para vocês não ficarem meio perdidos assim, do que a gente está falando. Ele sempre vai aparecer aqui no topo, então vai ficar mais fácil de entender. Começando, Rabi. Gente, como a gente tem muitos temas, vocês viram, para a gente discutir, não vou perder muito tempo nisso aí não, mas eu acho que é interessante a gente mencionar e dar esse panorama para a galera, porque eu acho que muita gente não tem esse conhecimento, né? Muita gente acha, escuta os termos que a gente citou ali: inteligência artificial, machine learning, redes neurais artificiais, inclusive a mídia está trazendo isso muito mais comumente agora, e acha que isso é coisa de outro mundo, acha que é meio alienígena ainda, que é coisa muito nova, mas não é, né? Na teoria, os modelos, os métodos, eles foram criados há um tempinho já, e antes de ter computador, né? E aí eu coloquei bem a gênese mesmo, que aí é uma fotinha do Zygmunt Exner, um austríaco, que ele era fisiólogo, e aí, em 1894 ele foi a primeira pessoa a desenhar uma rede neural humana, né, da forma que a gente entendia na época. E aí isso é legal vocês verem essa imagem aí, porque é com base nisso, no conhecimento de como que mais ou menos funciona um cérebro humano, que a gente começou essa área e a desenvolver os métodos computacionais, né? E aí teve, assim, vários marcos depois disso, né? E você pode até mostrar as próximas imagens aí, Leleu? Tem uma foto desse cara aí, um cientista da computação americano, Marvin Minsky, em 1951. Ele, antes de ter computador ainda, ele fez um sistema físico, né, mecânico, com 3.000 tubos de vácuo, e fez uma rede neural de 40 neurônios que simulavam o comportamento de um rato andando num labirinto. Muito doido, né? Simulou isso com acendendo luz, indicando onde é que o rato estava e tal. E essa fotinha embaixo aí é o primeiro neurônio artificial que a gente tem registro, né? Que é exatamente um desses 40. Isso vai ficar um pouco mais claro depois, quando a gente for explicar redes neurais, que é lá no fim da apresentação. A gente vai voltar nesse slide para vocês terem essa visão de novo, mas eu acho que é legal como histórico, assim. E a primeira rede neural rede neural artificial mesmo, a gente foi ter em 1957,
né, que é o famoso Perceptron. Todo mundo que já fez alguma matéria sobre o assunto já teve que ou testar ou implementar um algoritmo Perceptron. Foi feito por um americano também, o Frank Rosenblatt. Falei o nome assim porque ele é americano. Mas e depois isso tomou como base para desenvolver vários outros modelos muito mais robustos e tudo mais. Entendeu? E aí a gente colocou aí esse diagrama de Venn para tentar diferenciar, separar o que é cada coisa, né? Porque eu entendo, assim, de pessoas leigas no assunto, que falou qualquer um desses aí, para essas pessoas não sabem muito bem o que é o que, às vezes acham que uma coisa é a outra, né? Confunde, porque realmente é um pouco confuso. A gente tem dificuldade, às vezes, até de separar, né? Mas a gente tentou fazer isso aí para ficar um pouco mais didático. Inteligência artificial, ela é o que engloba tudo, né? Inicialmente, quando começou essa área, que foi em 1956, num encontro que a galera lançou uns artigos, fez umas definições e tudo mais, entendia-se que inteligência artificial é qualquer método ou sistema que tenta mimicar ou simular comportamento humano, né? Hoje a gente já tem uma visão um pouco diferente. A gente tem uma visão de que é um sistema que tenta executar e resolver algum problema que até então a gente entendia que era unicamente para humanos, que até então só humanos conseguiam resolver, né? Então isso fica um pouquinho mais bem definido que a primeira definição que foi feita. E aí a gente colocou as fotinhas desse chatbot aí de exemplo, que seria uma aplicação possível, uma das primeiras, né? Que envolve isso? Envolve uma pessoa que tem expertise na área, ir lá e programar, hard-coded mesmo, programar o código para responder a cenários possíveis. Então, assim, muitos ifs, a verdade é essa, né? Se a pessoa falar isso, você vai retornar com essa resposta, robô, beleza. Se a pessoa falar tal coisa, você vem com outra resposta. Então, assim, uma coisa bem mais rudimentar, mas que, assim, como um chatbot, é como se você estivesse interagindo com outro ser, né? Então, por isso que ainda entra a inteligência artificial. E aí a gente vai para um subgrupo, né, que chama Machine Learning, que a gente escuta para caramba em português, aprendizado de máquina, que aí já fica um pouquinho mais rebuscado, né? Você pode mostrar aí já o exemplo, entendeu? Isso aí é um exemplo que eu coloquei, até escolhi com um amigo meu que está aqui presente, depois vou convidar ele para conversar com a gente aí. É, que é de imitação de comportamento, né? Então, assim, um cara está lá com um sistema de realidade aumentada, né? Ele está fazendo uma ação que ele quer ensinar para aquele robô a fazer do mesmo jeito que ele faz. Então, ele está trazendo expertise para a máquina, né? Ela não está aprendendo sozinha. Ele que está passando o conhecimento dele para ela. Então, isso está dentro de machine learning. Ela, depois disso, ela vai conseguir executar tudo sozinha, mas ela teve que ter alguém para ensinar para ela isso. E a gente vai ver por que é importante ter essa diferença na hora que a gente passar ali para as redes neurais, neural nets. Pode ir, entendeu? Redes neurais já vai para uma outra abordagem. A gente pega uma quantidade já mais massiva de dados, né? E a gente passa para o modelo e ele aprende, abre aspas, sozinho, né? A gente tem que escolher uns parâmetros, definir qual que vai ser a estrutura dessa rede neural e tudo mais, mas ela vai pegar e extrair as informações, as características que ela quer identificar dos próprios dados. Não vai ter que ter uma pessoa com expertise para passar isso de forma bruta para o código, entendeu? E aí depois a gente cai num outro subgrupo, que é o Deep Learning, aprendizado profundo, né? Que ainda está dentro de redes neurais, só que elas ficam mais complexas. Então, assim, no desenho anterior, vocês viram que tinha uma camada ali de extração de características, né, de aprendizado. Se você puder até voltar rapidinho, Leleu, só para, como eu estou mencionando, lá, tá vendo que tem uma camada de entradas, a extração de características e aprendizado está ali, depois saídas. O que a gente faz é aumentar essas camadas intermediárias. Quando a gente aumenta, isso aí botou duas só para exemplificar, mas a gente tem redes com milhares de camadas intermediárias, a gente aumenta muito a complexidade do que a gente consegue identificar, né? E, de novo, a gente vai ver isso mais para frente com mais detalhes, mas é só para a gente definir bem os conceitos. E aí, eu convidei o João, um amigo meu, que ele é calouro meu de área de sistemas, e ele, louco, né, doente,
já está terminando o mestrado dele lá, não terminou a graduação, está fazendo mestrado dele em Paris, em inteligência artificial. Está fazendo pesquisa com inteligências artificiais evolucionais, tanto na área de imagens médicas quanto imagens satélite. E assim, tentando criar modelos que sejam mais invariantes a rotações e deformações nos dados. E aí é um cara assim que eu entendo que sabe muito da área e pode contribuir com a gente aqui. E aí, João, eu te chamei principalmente para dar mais exemplos, né, João, de machine learning que separam, que ficam fora ali das redes neurais. Bom, primeiramente, boa noite, né? Só deixar claro para todo mundo que eu só estou falando porque o Ravi falou, não, eu só te mando o link se você falar. Porque quando ele me contou que ia ter o evento, eu falei, pô, me bota lá, né? Eu quero aprender também, quero ver o que vocês vão falar e tal. Ele falou, não, te boto, mas se você falar. Então, então a gente fala, né, um pouquinho. Você falou a questão da definição de inteligência artificial. Peço perdão por estar com camisa, né? Até porque a minha visão vai ser mais acadêmica, eu não tenho visão de mercado, porque eu trabalho fazendo pesquisa mesmo. A questão da definição da inteligência artificial que você comentou é interessante, que eu vejo ela assim que é mais ou menos na linha do que você falou. É um programa que não é explicitamente programado, né? Então, um programa clássico de computador ele é explicitamente programado no sentido que o programador ele sabe a sequência de passos que o programa vai executar, que é a definição de algoritmo, né? Enquanto que num problema de inteligência artificial, por exemplo, se eu quero que a máquina aprenda a diferenciar gato de cachorro, é impossível programar ela explicitamente para diferenciar gato de cachorro. Eu tenho que fornecer à máquina dados e extrair dos dados informação, né? Então, isso é interessante. Sobre machine learning que não envolve redes neurais, eu acho que o primeiro exemplo que me salta a cabeça seria o aprendizado por reforço, né? O que a gente chama em inglês de reinforcement learning, que é a máquina ela vai aprender por meio de feedback, né? Basicamente, em linhas bem gerais. Então, se ela tem uma tarefa a cumprir, ela vai escolher uma ação. Então, a cada instante de tempo, ela toma uma ação. E essa ação ela vai ter uma consequência. Se a consequência for positiva, ou seja, se a positiva no sentido que ela deixa a máquina mais próxima de cumprir a tarefa que você deseja, né? Ela vai adaptar o modelo dela por meio desse feedback. Tem também o aprendizado por imitação, que você mencionou naquela imagem, né? O robô aprendendo com o exemplo que ele viu, entre aspas, que também não necessariamente usa rede neural. Tanto o aprendizado por imitação como o aprendizado por reforço pode usar redes neurais, tem variantes ali dentro, mas são vertentes do machine learning que não dependem diretamente de redes neurais. Isso aí, João. Muito obrigado, cara. Acho que é isso aí, acho que define bem. É até complicado, acho importante a gente citar e separar esses conceitos justamente por isso, porque muitas vezes eles são, você pega um exemplo que ele é machine learning, mas também é rede neural. Então, assim, é até difícil, né? Quando a gente vai falar de aplicações, é quase impossível. Você pega uma aplicação, se eu vou identificar alguma coisa, identificar se é cachorro ou se é gato, muitas vezes eu uso, em alguma parte do meu algoritmo, conceitos de todas essas áreas aí, né? Então, acho que é mais fácil falar de métodos do que de aplicações. Acho que é isso, pode seguir, entendeu? Eu gosto bastante dessas definições aqui, porque elas ajudam muito a gente entender, já mudando o assunto para a parte de negócio mesmo, o entendimento das pessoas sobre esses termos é muito entendimento geral, assim, midiático. Então, quando alguém fala inteligência artificial, geralmente essa pessoa está referindo a alguma coisa que você vai interagir com. Então, a gente pensa na Alexa, na Siri, alguma coisa que o ser humano tem contato direto e tem uma resposta direta. Então, geralmente, quando vem uma ideia de a gente está com um projeto aqui, com uma ideia de construir uma inteligência artificial, isso passa muito pela interação direta do usuário com aquele serviço, ou seja, com a fala, um bot que vai priorizar suas reuniões, alguma coisa que vai interagir direto no seu dia a dia.
quando o cara fala machine learning, o que ele está pensando, na verdade, é mais uma matemática aplicada, assim. Ele está pensando num sistema que vai ser capaz de resolver o problema sozinho. Eu não preciso atuar, eu não preciso fazer minha análise, automaticamente aquele sistema vai se resolver. O que difere muito do contexto acadêmico, que é, eu tenho input, eu tenho output, e eu vou descobrir como é que eu chego numa outra com diversos tipos de modelo. Quando as pessoas vêm com a ideia de rede neural, aí já se aproxima muito da ideia acadêmica. Por quê? Quando o cara já tem esse entendimento de o que é uma rede neural, e ele está no contexto de negócio, ele já sabe que isso é para processar uma quantidade de dados muito grande, com diversas inputs diferentes, e que vai gerar para ele um resultado final. O entendimento é tipo assim, ó, olha, eu sei que eu tenho essas variáveis aqui, inúmeras variáveis, sejam elas dados do meu website, então qual que é a primeira página que o cara entrou, quais são os produtos que ele visitou, o cache dele, aí junto com isso a conta dele de histórico de compras, tudo isso, e eu vou imputar numa rede neural que vai me dar um resultado de saída de, por exemplo, qual produto eu devia indicar para ele. Então, esse cara que está falando de rede neural no contexto de negócio, ele já tem um entendimento muito maior, portanto, geralmente, a relação entre entendimento acadêmico e entendimento de negócio é muito mais próxima. Quando o cara fala de deep learning, ele está falando de processamento de linguagem natural, de imagem. Ele já sabe que esse tipo de coisa é para, por exemplo, eu vou instalar uma câmera de vídeo, a gente passou isso com a Fiat. Eu vou instalar uma câmera de vídeo na minha linha de produção e ela vai medir, o engenheiro de produção me corrija se eu estiver falando os termos errados, mas ela vai medir as ações, as microações, os micromovimentos e identificar qual que é a melhor forma de fazer aquilo e medir os tempos. Então, ele já está imaginando uma parada que processa a imagem e faz inferências ou então retorna informações sobre aquilo ali. Então, é uma parada mais avançada, assim, quando chega no Deep Learning. Machine Learning inteligente artificial, geralmente, são usados de forma errada, assim, no contexto de negócio. Não de forma errada, mas de forma equivocada. Assim, só complementando o que você falou agora, Leleu, e a introdução do Marcelo, eu tive a ideia desse evento há um tempo atrás, né, e de visão acadêmica mesmo. Eu chamei o Leleu para participar, porque eu achei que ele tinha muito a contribuir, e ele veio com essa ideia, que eu achei muito legal, porque ela é importante, né, acho que é legal a gente entender o que eram as coisas originalmente, quais são os conceitos de fato e como eles são aplicados, quem for desenvolver, o que vai ter que saber, né, mas entender também que se um cliente vier conversar com você, ele vai usar os termos do mercado. Então, você tem que entender, saber essa diferença e pesar, né? Na hora que você vai conversar com ele, pra você falar a mesma língua, né? Senão, fica perdido aí no meio do caminho. É alinhar as expectativas, eu diria assim. Entender o que o cara está querendo dizer com aquilo, para você não fazer uma proposta que foge do que ele estava pensando. E aí, basicamente, a gênese desses termos e desses usos no mundo dos negócios veio com as empresas, depois da Era.com ali. Nos Estados Unidos, a Era.com foi em 1990. Em 2000, entrou a era mais de transformação. Começou esse burburinho de empresas tradicionais se tornarem empresas digitais. E aí começou a surgir N empresas da Era.com que destacaram, veio rede social com coletagem de dados massiva. Então, o que aconteceu foi que as empresas tradicionais, as empresas mais de modelos de negócio mais antigos, assim, supermercado, produção de produtos, bens de consumo, automóvel, eles enxergaram nas empresas digitais um asset que eles não tinham, que era a análise profunda de grande quantidade de dados. E aí inventaram um termo muito bonito para isso, transformação digital, que basicamente levou a crer que as empresas tradicionais poderiam passar por um processo que tornariam elas empresas digitais, mesmo com modelos de negócio mais tradicionais, que é basicamente inovar na forma que eles faziam o negócio. E aí é legal porque passou da ideia de que é uma empresa totalmente descontrolada, é um termo muito forte, mas assim, uma empresa não previsível passar a ser uma empresa totalmente previsível, com processos totalmente digitalizados, com análise de dados avançadas, com digital twins que remetem o processo manual que está sendo feito. Então, eles geram os mesmos dados do processo manual, porém, digitalmente. Então, surgiu-se essa ideia de que passar por um processo de transformação digital ia te transformar em uma empresa data-driven, uma empresa mais voltada à informação e não à experiência e ao conhecimento tácito dos seus executivos.
E aí eu gosto muito dessa comparação, porque transformação digital não é construir digital twin, não é automatizar processo e não é criar dashboard. Transformação digital é o uso das pessoas, a forma como as pessoas dentro da sua empresa trabalham e como elas tomam as decisões, como elas fazem as coisas. Então, é muito mais uma mudança de cultura do que uma aplicação de tecnologia. E eu acho muito legal falar dessa mudança, porque tem 2 exemplos claros de 2001, que é bem para trás, de uso de tipo de análise avançada de grandes volumes de dados para tomar de decisão, que é o exemplo do Walmart, que quando aconteceu o 11 de setembro, batido, isso todo mundo deve saber. O Walmart tinha um sistema de compra que fazia pedidos automáticos aos fornecedores, e quando aconteceu o 11 de setembro, eles compraram todo o estoque de bateria, de pilha e de água dos Estados Unidos. O sistema automaticamente percebeu que estava tendo uma grande procura e fez a compra em todos os suppliers. E tem um exemplo da Target também, que é muito legal, que eles criaram um sistema de recomendação para grávidas, e aí esse sistema recomendou alguns produtos para uma adolescente. O pai dela ficou furioso, porque estava falando que a menina estava grávida, e teoricamente ela não estava, e foram descobrir que ela estava realmente grávida. Então o sistema preveu a gravidez da menina sem antes dela saber. Então, esses 2 cases, eles fizeram com que todas as empresas falassem, cara, isso aqui vai dar resultado, e começou essa corrida aí da transformação digital. E muito dessa corrida, ela parte de uma mudança, igual eu falei, de cultura, é uma mudança de tipo de gestão. Você passa a ter uma gestão muito mais voltada aos fatos, às informações que são coletadas, do que do conhecimento tácito ali do gestor, então da experiência dele, do que ele acha. E essa mudança, ela passa muito por um pensamento analítico, que começou aquele gestor, ele tinha a manha de fazer análise, então ele sabia o que precisava ser olhado, e ele fazia isso manualmente, e passou para um analytics, que é o gestor, beleza, ele sabe agrupar muito bem aquela informação e fazer a análise dele, porque ele sabe o que ele precisa ver, então ele sabe que ele precisa ver as vendas por região de tal produto, e ele sabe que ele precisa analisar o preço por produto, por canal de vendas. Então, ele sabia aquilo ali e ele reduzia a análise dele para aquilo. Quando você passa para um contexto mais analítico, de analytics, é o contrário. Você tenta diluir o máximo a informação que você tem, trazer o máximo de informação que você tem, rodar modelos estatísticos que automaticamente vão te trazer aquilo que é importante analisar. Então, meio que a mudança de um pensamento de análise, de que eu sei onde é que eu preciso focar minha atenção para eu vou tentar ver o que os dados têm para me mostrar, foi muito importante nessa mudança do contexto de negócio. E, mais uma vez, é uma mudança cultural, não é um uso de tecnologia por si só. Antes de ir para essa sessão aí, gente, só queria fazer uma correção, porque na capa, originalmente tinha os nossos nomes, e eu esqueci de comentar. Teve mais uma pessoa que ajudou a gente, foi o Fábio, mais no processo de definir, que a gente teve muita dificuldade, inclusive, de definir quais temas a gente ia tratar em cada encontro. Então, só dar os créditos aí para ele também. Essa sessão a gente colocou, foi só joguei o termo matemática aplicada no Google para ver o que ele me trazia para a gente ilustrar, né? A gente tentar explicar o conceito. E aí eu gostei muito que todos eles, ou a pessoa parece muito interessada, ou ela parece tá divertindo muito. Eu acho que já pode ir passando para todos, entendeu? E eu vou explicando uma a uma, né? A gente vai, na verdade. Assim, quem faz engenharia hoje, né? Muito diferentemente do meu avô fez, meu avô é formado em mecânica. Quem faz engenharia hoje tem muito contato com matemática aplicada, né? A dele até tinha bastante, mas hoje é muito mais, que a gente tem advento de tecnologias, né? Computador e tudo mais. Aí tem vários exemplos, né? O primeiro ali é meio difícil saber exatamente o que é, mas certamente ele está analisando algum sinal ali. Aí tem equações diferenciais, né, Leleu? Tem ali uns experimentos no laboratório, tem alguma coisa ali no domínio da frequência, lá embaixo na direita. Pode ser sei lá, está configurando um controlador, ou é processamento de sinais, não sei. Matrizes ajudam muito no ramo da robótica, em diversos outros, mas robótica é um exemplo bom para a gente dar. Então, assim, matemática aplicada nada mais é do que pegar
conhecimentos de um arcabouço teórico da matemática pura para resolver problemas reais, né? E isso a física traz os exemplos mais comuns, né? E, portanto, acaba que na engenharia isso acaba difundindo bastante, né? A gente, né, eu e os dois Joões que estão aí, que a gente fez engenharia de sistemas, é o exemplo que eu posso dar, né? A gente teve diversas matérias que eram assim, o estudo delas era matemática pura, mas sempre a gente tinha que estar olhando para o que aquilo significa, né? O que aquela conta significa, a física daquilo, né? Que tipo de onda que isso está representando, o que significa na ponta do produto mesmo, né? A gente tinha que sempre estar olhando dessa forma. O que eu acho massa disso aqui é que, tipo, os conceitos às vezes são muito básicos, uma parada que a gente aprendeu até às vezes na escola, no ensino fundamental ou no ensino médio, porém eles são extremamente válidos para qualquer âmbito que você vai ver. Então, por exemplo, essa menina aqui atrás é aquele famoso meme, né? Cheio de negócio geométrico e tal, parece que não tem nada a ver, porém, quando você passa a analisar no campo vetorial as coisas, você faz um gráfico x, y, z, tudo que você for fazer ali, seja uma clusterização, agrupar os que são semelhantes, seja uma detecção de outliers, tirar fora o que é diferente, tudo isso é um cálculo geométrico simples. Ou é distância entre pontos, ou distância entre ponto e plano, ou algum tipo de variação desse tipo de coisa. Então, matemática aplicada, como o Ravi falou, é simplesmente a gente pegar as ferramentas que a gente tem, muitas delas aprendidas no ensino médio, muitas aprendidas se você fez engenharia no ciclo básico, se você não fez engenharia em aulas de matemática, cálculo, geometria analítica, essas coisas, e aplicar para conceitos completamente diferentes. Né? Eu e o Ravi, a gente procurou muito como é que chama esse termo, quando você pega uma solução que existe em um lugar e passa para outra. A gente chegou que teoricamente eles chamam de dualidade. Para mim, isso chama cocriação, que é você pegar uma coisa que existe aqui e colocar em outro lugar. Mas a matemática aplicada é basicamente isso: é você pegar uma solução que existe no ramo teórico, matemático, e trazer para uma situação real. Deixa eu passar aqui. E aí, basicamente é isso. Você vai trazer uma nova ferramenta para apoiar os seus processos de negócio. Eu costumo falar que você está fazendo duas coisas. Ou você está resolvendo uma dor, um gap de informação, ou você está gerando uma informação que vai dar um ponto de inflexão. Se o cara souber isso, ele vai ser capaz de melhorar muito a performance dele, o desempenho, as vendas. Ou você está resolvendo um ponto de dor, ou você está achando um ponto de inflexão, um ponto que vai dar um ganho vai otimizar o resultado muito. E aí, basicamente, o que você faz com isso é você pega o dia a dia da pessoa e aí você entende que ela vai atuar em 4 situações. Ou ela vai consumir uma informação, ou ela vai fazer uma leitura de uma informação a partir dessa informação que ela consumiu, então ela vai entender o cenário que ele está envolvido a partir dessa informação visual, ele vai definir uma ação que ele precisa tomar e ele vai executar ela. E é muito legal você pensar nesses produtos de dados, na aplicação da matemática, como sendo realmente um produtinho, uma caixinha que você vai colocar em uma dessas áreas para ajudar esse cara a consumir uma informação de forma mais limpa, de forma mais simples e rápida, então que gere para ele menos processos de análise, de aprofundamento, traga a informação mais rápido. Então, talvez você pode fazer, eu tenho as vendas, eu vou fazer uma decomposição de séries temporais e vou mostrar para esse cara qual que é a sazonalidade e se a tendência está de queda ou alta. Você tornou um gráfico totalmente esquisito para esse cara, um negócio simples de entender. Na época da Covid e agora, todo mundo ficou familiarizado com o Moving Average, a média móvel, porque é uma forma de suavizar uma curva totalmente esquisita. Então, basicamente é isso que o cara está fazendo. Ele está tornando o consumo de informação mais simples para você aplicando um método. A mesma coisa a leitura da situação. Então, eu tenho uma curva de inflação, uma curva de preço e uma curva de custo de produção. E aí fica muito difícil de eu fazer a análise das três juntas. Eu vou fazer uma regressão linear ali, vou ver quem tem o coeficiente mais importante e vou tornar para você mais fácil. Você vai focar na variação da inflação. Você tem que focar, na verdade, na sua variação de custo de produção, porque isso é o que está mais impactando a sua receita. Então, você vai fazer para ele um modelo que vai representar a realidade de uma forma mais simples.
Ele vai fazer a leitura da situação de uma forma muito mais simples. Ele não vai ter que analisar N variáveis. Ele vai focar nas 3, 4 mais importantes. Definir a ação necessária é basicamente fazer uma previsão do que vai acontecer e uma prescrição do que você deveria fazer para mudar aquilo. Então, eu estou vendo aqui que, dado essas variáveis que eu tenho hoje, seu preço vai cair daqui a um mês e seu custo de produção vai continuar o mesmo. Então, para você evitar um prejuízo, você deveria produzir menos ou produzir mais, ou então aumentar o seu preço. Aí, a análise que vai dizer quem sou eu para, sem ver um caso, já trazer uma solução. E quando a gente pensa em executar a ação, a gente pensa realmente nos sistemas autônomos, que é um sistema de controle de preço, por exemplo, que fica sempre lá batendo. O modelo de machine learning está sempre rodando e falando, o seu preço agora tem que ser esse, que é o preço ótimo. Não, agora seu preço tem que ser esse. A rota de entrega desse negócio tem que mudar para essa. E assim, a gente pensa que executar uma ação é uma parada que está muito longe ainda, mas não é. Tem muitas coisas hoje em dia que já são executadas de forma automática. Precificação é uma delas. Então, às vezes, você tem um bem que você consegue avaliar qual que é a demanda por ele, e você vai medindo isso e vai também fazendo uma medição de mercado e vai reprecificando isso. A MRV, por exemplo, eles têm um sistema de precificação de apartamentos com o de machine learning. Então, automaticamente, ele vai atualizando os preços dos apartamentos. Não está tão longe assim. Não é só carro autônomo que toma decisão automática, assim, em outras aplicações mais simples. E outra coisa que eu gosto de falar aqui é que a complexidade não está... Isso aqui não é uma reta de complexidade. Você pode ter uma coisa muito complexa aqui e uma coisa muito simples aqui. Por exemplo, se você tem um sensor que mede a temperatura do ambiente e decide se vai aumentar ou não o ar-condicionado, ele está executando uma ação e não tem nada de complexo nisso, é controle. Teoria de controle, é uma parada bem simples até assim. Pode ser bem simples, pode ser bem complexa também. E aqui você pode ter uma parada super difícil, como por exemplo uma rede neural que avalia todas as inputs que você tem e te dá um score de positividade. Então, é simplesmente está mostrando para você se está consumindo uma informação de vários parâmetros, porém é uma rede neural que está fazendo isso para você e te gerando esse score. Então, a complexidade não tem nada a ver com onde você encaixa aqui, não. Beleza. E aí a gente colocou essa seção sobre Data Science, inclusive, que é um setor na empresa, né? É um termo muito comum. É bom também para não ficar confuso. Beleza, mas Data Science envolve o quê? Envolve tudo. A verdade é essa, né? E como que envolve? Por isso que a gente colocou essa seção. Mais um diagraminha de Venn. Acho que já pode colocar ele todo, entendeu? Que aí 3 áreas grandes ali, ciência da computação, matemática e o expertise, né? Você tem que ter uma pessoa que tem expertise na área. E aí onde que se encaixa cada conceitozinho, né? Então ali, por exemplo, pesquisa estatística, a pessoa precisa entender do problema que ela está trabalhando e ela tem que ter um arcabouço teórico de matemática, né? Para ela conseguir desenvolver alguma solução dentro dessa região. Se ela tiver expertise e tiver conhecimento de ciência da computação, assim, geralmente a pessoa tem de matemática também, mas se não tiver, ela consegue desenvolver um algoritmo de processamento de dados, por exemplo, né? E o machine learning ele se encaixa ali na matemática com ciência da computação, porque não necessariamente você precisa do expertise. É bom que você tenha, tá? Isso é só uma definição bruta mesmo. É bom que você tenha expertise para você ter uma régua, né? Saber se você está fazendo a coisa correta, se o seu modelo ele não está... alguns exemplos ele está classificando de forma errada ou qualquer coisa do gênero. E ciência dos dados fica no meio porque ele usa isso tudo, né? Ele precisa ter o entendimento do negócio, do problema específico, ele precisa ter um conhecimento de como fazer isso em código e precisa entender a matemática, porque às vezes o código pode entregar um negócio, você tem que interpretar aquilo para saber que se está errado ou se está certo. Pode continuar aí. E aí, de novo, mais ou menos o mesmo diagrama que a gente colocou atrás lá, né? Só que só tinha o redes neurais além desses aí, e mostrando que ciência dos dados passa por tudo isso aí e pode pegar coisas de fora também, né? Às vezes, só o conhecimento do negócio já pode te ajudar muito mais do que você aplicar um método ou outro. O massa desse diagrama aqui de Venn da esquerda é que é o seguinte: se você pensar que o cientista de dados ele tem isso aqui tudo,
você está pedindo demais do cara. O cara não consegue ser especialista numa... Vamos supor, você ser especialista em finanças, você vai demorar uns 12 anos. Para você aprender a matemática, o básico, assim, nem vou falar o mais, master não, o básico. 3 anos o ciclo básico da engenharia ali, ou então de matemática aplicada, o curso mesmo. E para você saber ciência da computação, isso é um curso. São 5 anos. Então, aí dá o quê? 18 anos de estudo. Seria bizarro você esperar que uma pessoa trabalhe durante 18 anos, vire expert em uma área sem nunca ter trabalhado. Então, o que acontece? A gente criou vários frameworks para simplificar a vida do cara. Então, às vezes, o cara é especialista em finanças, mas ele não sabe muito bem, por exemplo, como vai construir do zero uma regressão linear múltipla variada. Então, uma parada mais complexa assim. Ele tem, no mundo da tecnologia, por exemplo, uma biblioteca do Python, que vai resolver esse gap que ele tem de conhecimento. Então, ele não vai precisar saber como é que ele programa essa regressão linear. Ele vai usar uma biblioteca. O cara não sabe programar. Aí, só porque o Marcel falou. O cara não sabe programar. Ele vai fazer o quê? Ele vai usar uma ferramenta low code de machine learning. Por exemplo, tem um ML Studio, tem um RapidMiner que faz a mesma coisa. Então, o que a gente está fazendo aqui a gente meio que definiu esse termo, agente mundo, não eu, não Ravi, e a gente está trabalhando agente mundo para criar ferramentas que simplifiquem a vida das pessoas no uso dessas tecnologias. Mas vale a pena destacar que é importante ter o conhecimento, pelo menos, de algumas dessas áreas. Se você é especialista em alguma coisa, entender um pouco de matemática, ou então saber programar, é importante que você saiba que você tem que caminhar por todos esses mundos, mas não que você seja especialista em todos eles. Até conversando com meu meme preferido ali em cima, né, do que é Data Science, mas até conversando com o Darley, né, um funcionário aqui na empresa aqui também, que ele ressaltou isso, que tem ferramentas que são bastante drag and drop, né, que assim, em teoria você não precisa ter o conhecimento para aplicar uma solução de machine learning, por exemplo, mas bem nessa pegada das ferramentas Power da Microsoft, né, de facilitar, de ser self-service, qualquer pessoa, mesmo leiga, pode chegar lá e fazer um bloquinho que faz uma coisa que em teoria é muito complexa, sem ela ter estudado isso na faculdade, por exemplo. Mas o diagrama não cai por terra, porque, assim, na verdade, a ferramenta, ela está suprindo essa necessidade, né? Então, de qualquer forma, tá lá. E seria bom quem está aplicando isso entender disso. É sempre melhor que a pessoa entenda, né? Porque você vai gerar um modelo e o modelo quase sempre vai cuspir um resultado. E você tem que saber interpretar aquele resultado. Se ele está errado e você não entende muito bem o que você está fazendo, aí você vai continuar fazendo uma coisa errada por um bom tempo, né? As caixas pretas que surgiram no mercado, assim, várias soluções que era caixa preta. Pluga isso aí que vai funcionar e vai te dar resultado. O Facebook tem um sistema de forecast chama Prophet, tipo profeta. E aí é uma caixa preta, mas várias pessoas hoje em dia usam porque ele é extremamente assertivo. Então, tem alguns produtos que são caixa preta, porém não é o seu objetivo criar caixa pretas, né? Porque senão é o Facebook. Contexto de negócio de data science. Pessoal, rapidão, Leleu, só porque o Marcelo que queria tirar uma dúvida, pelo visto aí. Vamos lá. Isso, Honório. Eu mesmo. Leleu, você comentou aí sobre, voltando no diagrama anterior, nos diagramas anteriores, uma coisa que me deixa um pouco tranquilo, né, pelo menos nos estudos que eu fiz acerca disso, é que se a gente encarar o Data Science como uma área ou como um time, onde nós temos especialistas de cada um desses círculos, a gente pode se sentir um pouco mais à vontade para trabalhar como um cientista de dados, porém, atuando mais especificamente naquela área onde você domina mais, né? Então, se você é um cientista de dados sozinho, num projeto sozinho, claro, você vai ter que passar por tudo isso aí. Aí sim vem as ferramentas e tudo. Mas eu acho que é um contexto bacana a gente levantar, é uma opinião minha, até a pergunta é se vocês concordam, que a gente pode encarar isso como um time, assim como em qualquer área do conhecimento, né, onde a gente pode dividir as tarefas aí. E você usou o termo assertivo de maneira incorreta. Exatamente, eu concordo demais. Obrigado, Honório. Eu concordo demais. E eu até costumo falar que um time de ciência de dados, ele é... Deixa eu ver se eu acho meu mouse aqui, que eu perdi ele para mostrar.
Aqui. Ele é o cara que tem expertise na área, trabalhando como se fosse uma seta aqui, para que o conhecimento dele esteja em conjunto com o conhecimento do cara que sabe de ciência de computação, mas também sabe um pouco da área, e que ele agregue no que o cara sabe da área. Então, tipo assim, é como se fosse uma seta de todo mundo. Olha, eu sei muito desse grupo aqui, mas a forma como eu vou atuar é vindo para cá para que a gente consiga atuar junto. Então, você traz a sua expertise de negócio, eu trago a minha matemática, o fulano de tal traz a dele de computação, e juntos a gente vai construir alguma coisa. Então, não necessariamente você vai ter que saber de tudo, e eu acho muito difícil você saber de tudo. Quando você tem um cientista de dados que sabe, por exemplo, que é expert numa área, eu já vi alguns, é tipo assim, gente que faz pesquisa sobre fogo na Califórnia. O cara, ele fez um estudo dele, toda a graduação, aprendendo sei lá, geografia, vegetação, clima, aí ele aprendeu a mexer com processamento de dados, porque ele precisava processar dados geológicos, e aí ele foi, com o tempo, desenvolvendo modelos matemáticos, então ele gastou realmente esse tempo todo, só que ele virou um pesquisador. Ele não é um cientista de dados profissional, ele é um cientista de dados pesquisador, que é muito diferente. Então, assim, se esperar que uma pessoa, um profissional, vá carregar todas essas bagagens assim, eu acho muito difícil mesmo. Eu concordo com você que é um time. Eu concordo também, Honório. Opa, olha a apresentação. Eu concordo também. Eu acho que principalmente quanto à expertise, né? Assim, dificilmente você vai ter um cara que tem expertise na área e, ao mesmo tempo, domina a ciência da computação e matemática para aplicar todos os métodos possíveis, né, dessa área. Assim, claro que seria bom todo mundo tivesse pelo menos um conhecimento básico do funcionamento dessas áreas, do que envolve, mas acho que pelo menos uma pessoa, sei lá, um gestor, poderia ter essa visão mais macro, né? Mas dependendo do tamanho do projeto, você tem 20 profissionais, 10 profissionais, isso vai mudar muito. Às vezes vai ter um cara muito especializado que ele agrega muito mais porque ele é muito bom naquilo, né? E aí no time ele contribui. Mas é sempre bom ter alguém para gerir isso daí, né? Para uma coisa não entrar em conflito com a outra. Ter uma visão bem de engenharia de sistemas mesmo, né? Saber tudo que está acontecendo, de todos os pedacinhos do desenvolvimento, para fazer a coisa andar de uma forma coesa, né? Ô, Ravi, um parênteses rapidinho sobre esse assunto das skills e tudo mais. Eu joguei no chat uma imagem da Gartner, que eu acho que ela é bem legal, que ela mostra um pouquinho exatamente de quem são os caras envolvidos num tipo de projeto e quais são as skills necessárias, e ele distribui exatamente quais skills cada perfil tem que ter um pouquinho mais, exatamente para não ter que ter um cara que sabe de tudo, sabe? Bom, essa imagem eu acho bem legal, acho que não faz parte da apresentação, depois a gente pode até voltar nela, mas queria só mostrar para a galera aí. Legal mesmo. Também. Valeu. E aí, só dando uma acelerada, voltando aqui no contexto de negócio, então, o que significa esse data science aí dentro desses produtos que eu falei, que a gente coloca dentro dessas áreas? Então, ele é basicamente uma definição de objetivo, uma análise reforçada, uma interpretação dessa análise, tudo isso automático. Então, tem um sistema que vai fazer, sei lá, uma análise de tendência e olhar quais são os produtos e regiões e canais com maior tendência. Ele vai interpretar esse resultado, e essa parte aqui, a mais importante, é como você vai entregar essa informação. Você não vai entregar, por exemplo, um cara que é especialista de negócio, você não vai entregar uma rede neural para ele e falar que está aqui a solução. Ele precisa do resultado dessa rede neural e ele precisa dessa informação consumível. Ele não precisa de sei lá, retorna 0,3384. Ele não sabe o que é isso, não está no ramo de domínio dele. Então, quando a gente fala lá que eu falei das setinhas, é você saber trazer as coisas para o ramo de domínio da outra pessoa. Então, é fazer essas análises, aí é matemática aplicada, é interpretar os resultados, e aí você vai fazer um sistema inteligente para fazer isso, uma matemática aplicada, basicamente um sistema inteligente, uma análise mais autônoma, e você vai pensar na forma como você vai entregar essa informação para o cara, em qualquer uma dessas áreas. E isso aqui é basicamente uma simplificação de uma metodologia que chama CRISP-DM, que envolve tanto o entendimento de negócio, a modelagem dos dados, a avaliação, o entendimento dos dados, a modelagem dos dados e a avaliação se aquilo que você está fazendo atinge os objetivos de negócio ou não. Então, é voltado para resolver problemas de negócio, não para aplicações tecnológicas ou aplicações de matemática. Eu acho que é importante entender esse contexto, porque muitas empresas falharam
no começo da jornada de Analytics, nesses investimentos que eles fizeram, porque eles acreditavam que era muito importante ter a melhor tecnologia, a tecnologia mais tunada, o modelo mais assertivo, quando, na verdade, não, você precisa ter a comunicação mais assertiva e a resposta, o propósito mais assertivo. Tem um inventor americano que ele falou a frase: um problema bem resolvido está 50% solucionado. Um problema bem definido está 50% solucionado. Então, é muito importante a comunicação, a definição dos objetivos, e não só os modelos que você aplica, a forma como você resolve os problemas, mas também como é que você define eles e o que você define como solução deles. Aí a gente entra numa área um pouco mais técnica mesmo, sabe? De ver quais métodos são possíveis e o que eles resolvem e tudo mais. A gente foge um pouquinho da abordagem até o momento, que era de mostrar os conceitos bem macro mesmo e como que eles se aplicam no mercado. Reconhecimento de padrões, inclusive, tem uma matéria no FMG, para quem estuda lá, que eu fiz, que eu recomendo bastante para quem está aí. Engloba um monte de algoritmos diferentes. E aí os clássicos, pode passar aí, Leleu, são de agrupamento ou de classificação. A primeira etapa, assim, de quando você começa o curso, é isso, que assim, são métodos muito importantes no meio de inteligência artificial. A gente usa o tempo inteiro para conseguir chegar nos objetivos que a gente tem. E aí a gente colocou essa imagem inicial aí, essa toda em azul, né? E aí tem vários grupos que, para a gente, como humanos, a gente olha para essa imagem, de cara, a gente já sabe que tem grupos bem definidos ali, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A gente vê muito claramente. E aí é fazer uma máquina entender quais são esses grupos. Isso pode não ser tão fácil assim, pelo menos não era. Hoje é uma tarefa um pouco mais trivial, mas não era, né? Até desenvolver os métodos para isso é muito difícil. E aí, depois de aplicado um método, né? Provavelmente um DB-Scan aí, chegou nesse resultado da direita, né? Separando por cores. E aí tem uma diferença clássica de classificação e clustering, que é agrupamento em português, né? Que é uma abordagem supervisionada e uma abordagem não supervisionada. Quando você tem os seus dados com os seus rótulos já no seu dataset, então você tem todos aqueles pontinhos ali, eu sei o que é cada coisa, então digamos que digamos que fossem 3, eu tenho laranja, limão e maçã, eu já tenho esses rótulos, né? Eu tenho que treinar treinar não, né? Eu tenho que fazer um modelo para conseguir separar bem o que é laranja, do que é limão e do que é maçã, né? Eu já tenho esses rótulos. Agora, tem várias aplicações que eu preciso gerar um modelo que vai identificar grupos de informação, de dados, que eu não sei o que são, né? Às vezes eu sei, por exemplo, são frutas, mas eu nem sei quantas são, eu não sei quais são, então ele precisa só agrupar para mim, para depois eu fazer essa classificação se for necessário, e aí com expertise e tudo mais, pegar um ser humano que faz isso muito bem, olhar para uma fruta e saber o que ela é, né? Depois de agrupado. E aí a gente colocou essa matriz aí de comparação, na verdade, há 4 variantes de um método muito comum, todo mundo que já estudou essa área já viu ele ou já teve que implementar, que é o K-means, né? Que você seta um número específico de grupos que você quer fazer, e ele vai separar os seus dados, vai traçar retas mesmo, que vai separar os seus dados em grupos diferentes, né? E aí tem 4 linhas, porque são sempre 4 tipos de dataset diferentes em 2 dimensões, né? E como que eles se comportam, como que eles separam, e a gente avaliar se isso é uma forma boa de separar ou não. Nesse exemplo aí, mostra que o DB-Scan ele faz isso de uma forma muito melhor, né? É um método um pouco mais rebuscado, um pouco mais recente, e daí ele consegue fazer a separação bem. Então, por exemplo, o K-means, a gente tem que falar para ele quantos grupos são, e daí, no exemplo do fuzzy K-means, ele separou em 3, por exemplo, e a gente está vendo que, na verdade, não tem diferença nenhuma. Só de bater o olho e ver que são 3 grupos. Não são, porque a gente forçou, né? O DB-Scan ele já entende isso e fala, não, isso aqui tudo é uma coisa só. Quando a gente coloca coisas que são claramente diferentes, ele separa muito bem.
E aí, dentro desse ramo de reconhecimento de padrões, ele parte dessa lógica de separar as coisas, e encontrar padrões em dados, e isso, as abordagens são diversas. A gente pode usar métodos de machine learning, pode usar rede neural, mas pode usar simplesmente métodos que só vão pela estatística, por exemplo. Então, é difícil a gente colocar reconhecimento de padrões dentro daqueles diagramas de Venn. Cada método é um método, né? Um método pode ser inteligência artificial e não ser machine learning, pode ser machine learning e não ser rede neural, e pode ser rede neural e não ser deep learning. O que eu gosto dessa comparação aqui, classificação e agrupamento, é pensar que, assim, eu posso ter, vamos pensar que eu tenho um produto e meu produto faz parte de uma categoria, biscoito. E aí eu tenho biscoitos premiums, biscoitos médios e biscoitos baratos. Essa classificação premium, médio e barato, as empresas fazem. Então, basicamente, eles têm lá, isso aqui eu considero premium, isso aqui eu considero médio, isso aqui eu considero barato. E todo novo produto que aparecer, eu vou usar a classificação anterior para classificar eles. Então, eles meio que não olham o real aspecto do produto, só olha onde ele vai cair. E existe um tipo de classificação de nível de produtos que é uma clusterização. Então, você vai pegar o preço, a quantidade de produtos vendidos, sei lá, o volume de vendas e clusterizar eles em premium, médium e produto de entrada, baseado em onde ele senta no gráfico, não na classificação que você tinha prévia de o meu produto, eu quero posicionar ele como um premium, etc, etc. Então, é bem legal esse tipo de caso de uso, porque ele está no dia a dia de qualquer tipo de análise. E outra coisa que eu acho legal dessa matriz aqui é você entender qual que é o papel do especialista. Ou então você entender qual que é o seu papel em saber o que o método está gerando. Porque você pode aplicar isso aqui, não vai dar erro, vai te mostrar 3 grupos, mas aqui está claro, por exemplo, que tem 2, aqui está claro que tem 2, aqui está claro que tem 3, aqui está mostrando só 2. Então, assim, o método ele vai dar um resultado. Se você não souber interpretar aquilo, você vai passar uma resposta errada, entendeu? Então, existe a implementação, mas também existe a interpretação do resultado. Não é só implementar, não é só botar para rodar. Pode deixar ali rapidinho, Leleu, para complementar uma coisa. Esse tema acho que vai vir até em outro encontro, que é Data Viz, acho que é de interesse de muita gente na empresa, né, de visualização de dados. Mas, assim, isso para a gente, como humanos, é muito óbvio que tem 2 grupos ou 3 grupos em cada uma dessas imagens, né? Mas porque está representado em 2 dimensões. A gente consegue representar razoavelmente bem até 3, né? E aí a gente tem que ir para representações muito mais rebuscadas quando você tem coisas assim, 10 dimensões, 40 dimensões, o que está longe de ser incomum na área, né? Muitos modelos a gente precisa fazer e tem milhares de variáveis de entrada. Como é que você representa esse resultado? Se tem, sei lá, você vai ter 10 de saída, como é que você faz essa análise, tanto as de entrada quanto de saída, né? Então, assim, beleza. Para essa tarefa aí, um humano faz muito melhor. E quando você coloca 40 dimensões? Aí complica, né? Então é importante ressaltar isso também. Isso é só para a gente conseguir visualizar, para ficar didático, mas não morre aí, não. E aí, ainda dentro de reconhecimento de padrões, eu quis colocar uma representação, o cara fez na mão ali mesmo, né? De um método que eu acho muito interessante, que contribui, eu acho, para a explicação de redes neurais e métodos de machine learning, de uma forma geral, na verdade, que é o PCA, né? O que o PCA faz? Ele tenta pegar um grupo de dados com X variáveis, né? E identificar padrões nesses dados para ver se eu não posso reduzir a dimensionalidade. Então, por exemplo, ali na esquerda, eu tenho em 2 dimensões, dados em xizinhos ali, mas dá para ver claramente que eles estão descrevendo uma reta, né? Uma aproximação de uma reta. Então, seria interessante, na verdade, a gente retirar uma das dimensões. Para que eu tenho 2 se elas estão quase que dispostas em uma reta? Então, a ideia é fazer uma projeção, encontrar a reta mais próxima de uma projeção que gere menos erro para aquele modelo. Aí eu gero a de baixo ali, uma reta simples, com as projeções de cada um desses pontos. De uma forma de 3D para 2D, a gente tem a outra visualização ali da direita. A gente tem os pontos distribuídos num espaço tridimensional, mas dá para ver que tem um manto ali de dados, né? Então a gente poderia descrever aquilo ali como um plano
né? Como um 2D mesmo. Então, dá para, usando esse método, a gente gira os eixos e tal, e tira uma das variáveis, né? Na verdade, o resultante não vai ser duas dessas variáveis que existem. Vão ser duas variáveis completamente diferentes, porque a gente faz sempre a projeção. É uma combinação dessas três variáveis, gerando duas variáveis de saída, que vão explicar da mesma forma ou de forma muito semelhante esse modelo original. Isso é útil, muito útil, inclusive, porque, assim, como o Leleu falou lá atrás, na diferença de mentalidade na hora de resolver problemas nas empresas e tal, é que agora a gente tem que pegar todos os dados, fazer da forma mais granular possível, maior número de informações, abordagem Big Data mesmo, pegar isso tudo, jogar no modelo e descobrir o que a gente consegue tirar de insight disso, né? E às vezes a gente pega variáveis demais, porque a gente não sabe quais são importantes. Então, é legal esse método para a gente fazer coisas do tipo, que em inglês a gente chama de feature selection ou feature reduction, né? Redução de características ou seleção de características. Que a gente vê quais são as variáveis de entrada que de fato contribuem mais, ou contribuem, ou algumas podem nem contribuir nada, para as de saída. Eu tentando fazer um modelo que identifica o preço ótimo de um produto, às vezes eu coloquei uma variável lá que não contribui em nada, né? A temperatura que o produto está, não sei. Eu peguei isso à toa, porque eu peguei, sei lá, eu tinha 1000 variáveis, eu não selecionei quais à mão, né? Quais eu ia escolher, joguei todas no meu modelo, e aí, se eu jogar todas diretamente no modelo de rede neural, por exemplo, vai atrapalhar muito o treinamento, vai criar viés que não leva para a solução que eu quero, e gera muito mais tempo de treinamento, né? Você vai ter que fazer muito mais ajustes. Então, é bom que tenha essa etapa de seleção das variáveis anteriormente, né? Isso ainda é uma abordagem de redes neurais antes do Deep Learning, porque a abordagem hoje já tende a mais a gente jogar tudo para o modelo, e eles hoje respondem muito bem a entender quais são essas variáveis e já sair eliminando, né? Mas é uma forma analítica muito legal da gente fazer essa separação do que importa e o que não importa. E aí, a gente colocou mais um outro exemplo. Quem já trabalhou ou estudou sinais, análise de sistemas dinâmicos lineares, coisas do tipo, já viu coisas desse tipo aí, que é pegar um sinal, identificar diversos padrões dentro dele, né? Então ali o sinal original tá lá em cima, tá como observado, né? Que é aquela ondinha ali, e tem várias coisas que a gente consegue extrair daí, vários padrões. Então a gente vê claramente tem uma tendência dessa curva aqui logo abaixo dela, né? Os dados de uma forma geral eles seguem essa tendência. A gente vê também que tem uma oscilação. E aí esse terceiro gráfico ele descreve essa oscilação, e tem o ruído, né? Dentro da própria oscilação, a gente vê que tem uma variação alta ali. Não sei se a gente der um zoom, claro, né? Naquelas ondinhas do primeiro gráfico, a gente vê que tem esse ruído descrito no quarto gráfico. Isso ainda está dentro da área de reconhecimento de padrões, porque eu tenho uma onda, eu estou tentando entender quais são os padrões que eu consigo identificar. Poderiam ter outros, né? Mas esse tipo de gráfico aí, com essas 4 subdivisões, ele é muito comum. Isso é um método simplesinho que você aplica. Não é nada difícil. Assim, é difícil se você for fazer na mão. A matemática por trás ela é complicada, mas uma vez implementada é muito simples, né, Daniel? E aí eu gosto de falar que a detecção de padrões é a bala de prata, porque basicamente, se você pensar numa estratégia de negócio, você tem os objetivos, então os objetivos do ano fiscal ali, os do 2021, então, sei lá, o Cabelo falou, vamos crescer 400 mil%. Aí fala, beleza. Aí vai, quebra o primeiro OKR, vamos lá. Qual vai ser a estratégia para a gente crescer essa quantidade? Então a gente vai, vamos investir em marketing, vamos lançar tal produto e vamos tentar fazer uma venda cruzada ali, vamos pegar essas estratégias e vamos tocar elas. Dentro das estratégias, eu toco meus projetos, minhas iniciativas. Então, vamos investir em marketing, então vamos criar ali 3 campanhas, tal campanha vai fazer isso e aquilo. Isso aqui é business, o Marco gosta de falar, business as usual. É o negócio de sempre. Se você tem um planejamento estratégico, você vai fazer isso aqui em algum momento. Daqui eu tiro os indicadores. Então, tem diversas medições que podem ser séries temporais, podem não ser séries temporais, podem ser diversos parâmetros. Igual o Rabi explicou, eu posso ter 1000 variáveis que eu analiso. Então, eu tenho diversos indicadores que medem os resultados das minhas iniciativas, então gastos com marketing,
número de leads que ficaram na campanha, esse tipo de coisa. Eu tenho indicadores que medem minhas estratégias, então eu quero ver qual foi o retorno de investimento do meu marketing, eu quero ver qual foi o número de vendas cruzadas que eu fiz, o número de reuniões, quantos projetos eu entreguei, NPS de cada cliente, e eu também vou medir o meu objetivo master. Então, eu vou medir a minha receita e vou ver quantos que eu estou crescendo, comparado com o ano anterior ou então acumulado. E aí você aplica insights e recomendações. Eu chamei de insights e recomendações, é basicamente quais são os padrões que estão emergindo. Então, cara, eu investi pra caramba em marketing digital, o retorno de investimento foi maior, porém a receita não cresceu. Ah, tá, identifiquei um padrão. Ah, tá acontecendo isso. Então, a ideia é medir esses indicadores e ver em quais padrões estão emergindo. Básicos são também. Isso aqui é meio que esse trapézio, porque é muito mais fácil você medir numa granularidade menor do que eu chegar lá e medir no nível mais alto. Então, é muito mais fácil eu ver o que está acontecendo nos meus micros investimentos em marketing, cada campanha de marketing que eu tenho, do que eu chegar e rodar um algoritmo na minha série temporal de receita e esperar que ele vai gerar um insight. Então, é muito mais amplo a gama de coisas que você pode fazer aqui embaixo e mais reduzido lá em cima. E isso, basicamente, é para você achar os famigerados pontos de inflexão e pontos de dor. Regressões, esse aqui é acadêmico, mas eu vou dar mais uma aprofundada, é a arma de prata, porque, entendidos os parâmetros, eu consigo começar a criar funções, que são as regressões, que vão prever valores futuros, ou então até mesmo explicar valores atuais. Então, eu já sei que existe um parâmetro existe uma correlação com meus gastos de marketing e a minha receita. Então, eu já sei que existe um parâmetro entre os dois. Eu sei que as minhas vendas são sazonais, então eu vou quebrar elas por sazonalidade e por tendência. Então, eu consegui montar, mais ou menos, o que eu vou utilizar de input para minhas regressões. E eu tenho diversos tipos de regressões. Mais simples de toda, linear, você vai escrever uma reta, ax mais b, a gente aprende na 6ª série, como funções, e basicamente você vai descrever uma reta que descreve o comportamento dos dados. Vou fazer uma regressão logística. Eu vou mudar o tipo de pergunta que eu vou fazer. Eu vou fazer uma pergunta binária. Eu vou conseguir bater minha meta de 4.000% de crescimento? Sim ou não? Analiso os meus dados de input, ele vai me retornar a probabilidade de sim ou não. Eu defino dois... ajuda aí, Rabi, threshold. Limiares. Eu defino dois limiares, o que é o não, o que é o sim. Aqui, no caso, foi 80 e 20. Então, se eu tiver 20% de chance de bater minha meta, eu vou falar que não vou bater. Se eu tiver mais de 80, eu vou falar que vou bater. Então, é um tipo de análise, é um tipo de previsão que eu vou fazer diferente. Regressão não linear. Então, eu e o Ravi discutimos muito se isso aqui era exponencial ou não. Ele e o Araújo chegaram... o João... João Pedro, chegaram à conclusão de que não é, porque ele tem realmente um padrão diferente aqui. Então, ela simplesmente não tem um comportamento de curva, né? Ele tem um comportamento mais de reta. Ele tem um comportamento de curva. Ele não é linear. A relação entre as duas variáveis não é linear. Regressão múltipla. Eu posso ter várias entradas. Então, aqui eu só tenho x e y. Eu estou prevendo y entrando x. Eu posso entrar com x, z e prever y. Aí vocês vão perceber que escreve um plano. Aí vai ficando mais claro na nossa cabeça que, na verdade, então, eu posso usar esse tipo de regressão múltipla para qualquer tipo de coisa dessa aqui. Eu posso escrever planos diferentes. Eu posso escrever, inclusive, um plano probabilístico. Não é muito comum, mas pode. Então, você tem diversas formas de, olha, eu vou descrever um plano que vai me falar onde estão os pontos. E aí eu coloquei dois exemplos bem simplesinhos aqui, que são dois planos que descrevem onde estão os pontos aqui. Pode ver que não está tão bom, mas é um exemplo. E aí o que eu destaquei aqui é que quando você faz uma regressão múltipla, você pode colocar o termo como sendo o que você quiser. Então, eu posso colocar x e o termo x2 vai ser o mesmo x, só que eu vou pegar a raiz quadrada dele. Então, eu vou pegar a inflação mais a raiz quadrada da inflação. Eu vou pegar a inflação mais a inflação elevada a 3. Eu vou pegar a inflação mais uma função da inflação que me leva a outra coisa. Então, por exemplo, uma função da inflação que me leva ao preço. E eu vou falar que o meu preço atual é a atualização da inflação mais uma função que atualiza o meu preço na inflação.
Então, a regressão ela é uma arma de prata porque você consegue começar a fazer o que você quiser ali, mexendo do jeitinho que você quiser. E por que é importante o especialista? Porque ele pode te dar umas ideias muito boas, tipo, olha, a taxa de crescimento da inflação segue o logaritmo da inflação. Eu estou chutando aqui, gente, estou falando uma coisa que eu nem sei se faz sentido. Mas ele pode começar a te dar ideias de quais são os parâmetros que você pode recalcular para chegar numa definição melhor. A última que eu coloquei é um tipo de regressão que chama multivariada, que eu vou criar uma regressão para cada parte dos meus dados. Então, eu não quero criar uma linha só. Eu quero criar uma linha para a parte com uma variação de tal tipo, e eu crio outra regressão, que eu coloquei uma linear para ficar mais fácil, mas eu crio uma outra regressão para explicar outra parte dos dados. Então, basicamente, estou falando assim, ó, se o produto custa de 0 a 10 e a venda dele é de 0 a 20, o preço dele vai ser dado por essa equação. Se é mais que isso, vai ser dado pela outra. Então, basicamente, você faz essa quebra aí para ser mais assertivo. A Bayesiana, ele leva em consideração que eu vou prever um valor probabilístico. Então, eu não vou fazer uma representação exata. Podem notar que aqui eu tenho várias linhas, planos e tudo mais. Aqui eu tenho meio que um riozinho. E a abordagem Bayesiana, ela é basicamente assim, ó. Eu vou prever muito mais de uma coisa. Então, eu vou falar, olha, meu preço futuro é dado pela inflação e pelo número de vendas que eu tive esse mês. Eu vou inferir que mês que vem eu vou ter uma quantidade de vendas X e vou ver qual que é a probabilidade disso acontecer, qual que é a probabilidade da minha inflação estar no valor que eu estou prevendo, e dado esses dois valores, qual que é a probabilidade da minha venda ser tal. E o resultado disso é uma distribuição probabilística. Então, eu sei qual que é o valor que é mais provável e eu sei qual que é a probabilidade dos outros valores e qual que não é provável de forma alguma. Então, é meio que uma previsão que, em vez de te dar um valor, te dá uma probabilidade. Geralmente, o que a gente faz, quando a gente está usando a abordagem bayesiana, é calcular a esperança, que a gente fala. Que é como se fosse uma média probabilística. Eu pego o valor vezes a probabilidade de ser aquele valor, faço para todos os valores possíveis e falo, ó, o valor mais esperado é esse, que é a soma da probabilidade vezes o valor daquela probabilidade. Não sei se ficou muito claro, não, mas queria falar rapidinho o que é a esperança. Regressão não paramétrica. Então, todos esses, eu estou descrevendo qual é a equação que eu quero que siga. Então, eu falei, ó, eu quero que seja uma reta, eu quero que seja uma regressão logística, que é aquela sigmoide, parece um S, eu quero que seja um plano, eu quero que seja x, y, z. Eu estou definindo que eu quero que ele siga uma equação que eu falei. A não paramétrica, eu não defino qual é a equação que eu quero. Eu deixo ele trabalhar dentro de diversas, a gente leu, ele chama kernel, mas dentro de diversos tipos de fit. O que chama essa porra? Fit. Ajuda aí, Ravi. Encaixe? Encaixe. Diferentes tipos de encaixe que eu posso fazer para os meus dados. Eu vou deixar ele escolher qual que é o melhor. Não vou passar um parâmetro para ele otimizar. E aqui o exemplo é bem legal porque ele fala, olha, tem uma não paramétrica, que é essa laranjinha, e tem uma que é polinomial. A polinomial foi até melhor, mas ele falou, eu quero que seja um polinômio. Aqui ele não, aqui ele falou, eu quero que você tente achar para mim qual que é o melhor. Ele não passou um parâmetro para ser atualizado. E aí, por último, a gente tem a autorregressão, que é baseada em valores prévios que você tem desse experimento. Então, eu vou falar que a minha receita hoje depende da minha receita de ontem, basicamente. E eu coloquei essa aqui porque existe um método, aí vocês me desculpam em inglês, eu não tive tempo de traduzir não, mas tem um método que chama Sarimax, que é basicamente a junção de diversos tipos de métodos de regressão, que dá um tipo de forecast de série temporal muito bom e muito fácil de fazer também. Aí o Sarimax, ele é basicamente, tem até a equação aqui que eu coloquei, ele é uma função que vai pegar um parâmetro sazonal, ele vai pegar um parâmetro autorregressivo, um parâmetro de integração, que aí é para garantir que a série é estacionária, mas não vem ao caso, um parâmetro de moving average e um parâmetro de variável externa. Então, ele vai falar que o meu valor futuro depende desses parâmetros e de uma variável externa. E aí, quando você vai calcular o Sarimax, são esses termos que você passa, né? A série temporal, qual que é a variável externa, qual que é o grau de autorregressão. Então, o valor de hoje ele é impactado por 6 valores para trás, por 3, por 4, quantos que eu vou olhar para trás?
qual que é a ordem da sazonalidade, então quanto tempo demora um ciclo, e como é que é essa moving average. É uma moving average de 3 meses? É uma moving average de 4, 5, 6 meses? É dessa forma. E aí você tem uma autorregressão. E eu quis destacar o Sarimax, que é um modelo de forecast bem famosinho. Eu só coloquei alguns exemplos dessa arma de prata para você entender que, o que eu estou falando quando a gente fala de multivariado. Eu posso ter, isso aqui é o mesmo lugar, e eu tenho informações sobre a temperatura, a superfície, vegetação, topografia, o uso o uso da terra e um consumo de nutrientes. Isso aqui tudo pode ser um parâmetro de uma regressão linear. Porém, isso aqui é uma matriz. Eu tenho todas as posições e eu tenho valores. E a composição disso aqui é um tensor. Então, tem uma matriz com vários níveis. E aí você pode usar um tensor como input de uma regressão também. É muito comum usar tensores para a imagem. A gente representa ela como sendo a imagem, aí, sei lá, a convolução dos pixels, o número, qual que é a cor predominante em cada região. Então, você vai decompondo essa imagem em diferentes camadas. E aqui eu coloquei uma representação legal também de uma regressão, que é um grafo, que é outro tipo de visualização importante aqui, que é basicamente um sistema onde eu tenho diferentes eventos e eu consigo fazer o caminho entre esses eventos aqui. Então, é basicamente uma representação probabilística de uma regressão. Você vai olhar se tem a expressão do gene, você vai olhar dados de rede social, biópsia, tal, e vai ver se, dado essas probabilidades, você vai cair no evento, tem um câncer, por exemplo. Então, é uma representação probabilística de uma regressão. Por último, eu coloquei uma regressão linear segmentada, que é aquela que eu expliquei, se você traça diferentes retas para diferentes pontos do seu gráfico. Esse aqui foi bem... Aí aqui, a ideia é falar que... Você pode voltar lá naquele que tem na primeira página das regressões, por favor, só para fazer um comentário? Vamos lá. Que eu acho que é... Sim, Ravi, tá acabando o tempo. Nós temos que correr. Isso aí é legal, cara, porque assim, a gente vê claramente que o que a gente está querendo fazer é aproximar uma função dados os dados que eu tenho, né? Eu vou fazer um paralelo mais para frente, quando eu vou falar de redes neurais, justamente disso. Tem um paralelo de como funciona uma rede neural e o que ela está tentando fazer, só para a gente lembrar disso. Tá. Mas é basicamente isso. Você está tentando pegar as informações que você tem e prever o futuro. É basicamente o que uma regressão está fazendo. Ou então explicar o futuro também é bem importante. De negócio é basicamente trazendo de volta aquele contexto de mudar de análise para mudar para analytics. Então, eu tenho essa ideia de que eu tenho informação condensada, eu vou passar por um processo de entendimento, eu vou reduzir a complexidade dela para aquilo que importa, porque eu sei, e eu vou consumir essa informação para uma ideia de, olha, eu vou aumentar a complexidade, eu vou fazer de uma forma como que eu, ser humano, não vou conseguir analisar, porém eu vou aplicar métodos que vão analisar para mim e me trazer insights. Então, a ideia da regressão e do reconhecimento de padrão é isso. Você aumenta a complexidade, você dilui aquela informação e você aplica métodos para fazer o entendimento para você. Você não tenta você mesmo descobrir como é que você vai fazer isso, até porque são muitas variáveis. E chegando na principal parte. Nós temos até pouco tempo, acho que nós vamos passar um pouquinho, tá, gente? Redes neurais. E aí, eu gosto muito de fazer esse paralelo, eu gosto mais de fazer paralelos, pelo visto, pelas discussões que eu tive com o João ali, mas para essa eu gosto muito porque ela é onde começou a gente olhar mais para essa área, né? A gente primeiro teve que entender, lá atrás na apresentação eu mostrei para vocês uma representação de uma rede neural biológica, né, primeira que foi feita, e aí com base naquilo que a gente foi modelar isso computacionalmente. Na verdade, antes disso, matematicamente, né, os modelos são anteriores aos computadores, os primeiros, claro. E aí tem uma representação simples de como que é um neurônio biológico, né, com os dendritos, que seria onde conecta as saídas de um neurônio com as entradas desse daí, então onde ele recebe as entradas dele. E aí o corpo da célula e tal, chega ali no axônio, os terminais axônicos, é onde ele passa as saídas dele para a entrada de outro neurônio. E a gente representa isso de forma muito simples, computacionalmente, né? Os
Claro, para a maioria dos métodos que a gente tem essa representação aí, que é, a gente tem um peso para cada sinapse, para cada conexão sinapse não, para cada conexão de um neurônio com o outro, e a gente vai ter um valor lá dentro, né? Então, no treinamento, a gente vai alterando esse valor, eu vou explicar como depois, mas é uma representação numérica muito simples. A estrutura de dados que carrega a informação de neurônio ela é completamente simples. Eu tenho que saber com quem que esse neurônio conversa e qual que é o valor desse peso, tá? Cada neurônio também vai ter uma função de ativação que a gente pode escolher de antemão, né? Que vai definir se vai acontecer sinapse ou não, de acordo com o que eu recebi de entrada. Então, cada neurônio tem isso aí. Geralmente é a mesma função para todo mundo, mas a gente pode brincar com isso aí. E aí tem um paralelo das primeiras redes Opa, eco. Alguém abriu o microfone aí? Alô? Pronto. Das primeiras redes que surgiram, e aí tem uma apresentação de um perceptron que eu já citei, né, que na verdade foi desenvolvido em 1957, e por muito tempo a gente continuou usando ela, porque a gente não tinha muitas coisas para agregar nela ainda, que simplesmente tem uma camada de entrada, uma camada escondida, né, intermediária, e uma camada de saída. Então a gente tem uma camada só de aprendizado, né? A gente tem as entradas, vários neurônios no meio do caminho, que vão aprender o que a gente quer passar para essa rede, o que a gente quer ensinar para essa rede, e ele vai entregar a resposta na camada de saída. Depois, inclusive, Perceptron teve uma adaptação feita por ele, que é o Multilayer Perceptron, né? Que é um Perceptron de múltiplas camadas, que é essa apresentação da direita, né? A gente quer identificar, por exemplo, quem que está nessa imagem aí. A gente tem um banco de dados com os rótulos já. Alguém já preencheu nos nossos bancos de dados quem que é quem em cada imagem. E a gente vai treinar uma rede neural para nos falar, na hora que a gente passar uma foto de alguém, falar quem que é, se ela souber quem é, claro, né? E aí, nesse caso aí, mostrando quem é George Washington, beleza? Embaixo tem uma coisa muito legal da gente conversar sobre, que é a explicabilidade da rede neural, né? Hoje em dia isso é um assunto que tem muito mais importância que antigamente. Antigamente era simplesmente uma caixa preta, a gente entregava as informações de entrada para uma rede, ela cuspia para a gente uma saída, e a gente não entendia muito bem por que aquilo estava acontecendo. Hoje a gente dá mais importância a ter esse entendimento, né? E para fazer ajustes, diminuir camada, diminuir o número de neurônios e tudo, para otimizar essa rede. E aí ele tenta mostrar essa explicabilidade ali embaixo, né? Na primeira camada a gente tem só os pixels bem simples mesmo da imagem, a gente começa a identificar linhas diagonais, sei lá, traço de 45 graus, aí passa a identificar uma coisa um pouquinho mais rebuscadas, né? Em que região do rosto que tá, não sei, e depois mais para o final já identificar assim, tipo de nariz, como é que é o formato do olho, para a gente conseguir saber e discernir se é George Washington ou se é outra pessoa, né? Depois de treinada, a gente vai ter que passar imagens que ela não conheceu, né? Que ela não viu antes. E por isso a gente está falando de machine learning, né? Ela aprendeu a fazer essa atividade de identificar um tipo de imagem, por exemplo, se é cachorro, se é gato, e quando a gente pega uma foto que ela nunca viu na vida, ela vai saber fazer isso, porque ela já aprendeu a fazer isso, assim como a gente faz muito naturalmente, né? Aí o massa aqui que eu gosto de destacar é que, assim, se você pegar um neurônio, imagina que aqui está entrando uma input, está entrando uma informação. O que esse gráfico, o que esse desenho te mostra é que essa informação impacta em todas as outras, tá vendo? Então, basicamente, como se ele combinasse todas as informações para ver se elas fazem algum tipo de sentido diversas vezes. Então, por isso que isso aqui é muito potente, é muito generalista. Você consegue generalizar extremamente as coisas. Quando a gente estava fazendo a preparação disso aqui, o Ravi falou que existe uma técnica que chama Transfer Learning. Explica aí, Ravi, é bem legal o conceito, assim. Essa rede especificamente ela foi treinada para identificar essas pessoas aí, beleza. É até um exemplo que não é dos melhores para ter imagem, né? Por exemplo, cachorro e gato. Mas uma coisa que eu usei no meu TCC, inclusive, meu TCC foi o uso de redes neurais convolucionais, que inclusive é o que o João estuda, para identificar se um grão de café ele é bom ou ruim. Isso aí rotulado por especialistas, né? Que eu fiz? O treinamento de rede convolucional, que é um tipo específico de rede neural, ele demanda muito tempo de treinamento, muito recurso computacional. Que eu fiz? Eu aproveitei
a interseção de vários problemas de identificação de imagens, que é assim, eu peguei um banco e um modelo que identificava mil e um tipos, literalmente, 1001 tipos de coisas. Por exemplo, eletrodomésticos, livro, pessoas, gênero, um tanto de coisa. E aproveitei o que tinha de interseção. Qualquer problema de identificação, de classificação de alguma coisa em imagens, ele vai passar por identificar linha vertical, identificar onde está mais escuro na imagem, identificar cores. Então, não tem por que eu treinar minha rede toda de novo para identificar esse tipo de coisa, se eu posso aproveitar uma que já foi muito bem treinada. Entendeu? Então, assim, o transfer learning é eu entender até onde que eu tenho essa interseção, cortar minha rede dali para frente e só treinar dali para frente. O resto eu deixo impacto do mesmo jeito que foi para outra coisa. Então, eu peguei um problema de identificar cachorro e gato e usei para identificar se um grão de café é bom ou ruim. Então, a parte da generalização do modelo é justamente essa, né? Você pode ter um modelo super específico para uma coisa, mas você pode aproveitar ele para resolver outro tipo de problema. Um outro comentário que eu queria fazer ainda nesse slide, Leleu, é uma coisa assim, eu vi numa matéria que eu fiz no intercâmbio lá na Holanda, que era no departamento de biologia. Assim, isso é muito raro, mas eu acho muito legal trazer à tona. Esse modelo de neurônio é o que a gente usa para quase tudo hoje, para resolver a maioria dos nossos problemas práticos. Mas tem aplicações muito mais específicas, geralmente no ramo da medicina ou no ramo da biologia, que exigem um pouco mais de rebuscamento, né? Então, assim, tem neurônios que tem várias mais estruturas, e, por exemplo, porta de sódio, vai para uma modelagem química do funcionamento de um neurônio, como que funciona a sinapse, o que engatilha uma sinapse ou não, para a gente fazer gerar uma solução que exige isso, né? Então, assim, essa é a mais usada, mas tem outros tipos de modelos de neurônio. Posso fazer um comentário, Ravi? Por favor. Quem que é? João. Você mencionou a questão do transfer learning, e o transfer learning hoje ele é fundamental para a gente conseguir usar a rede neural em aplicações normais, né? Assim, porque você treinar uma rede do zero é extremamente custoso. Um artigo recente da Google, por exemplo, eles propuseram um modelo novo que Vou fazer foi um parênteses. treinado. O João tá morando com gente que fala espanhol, então ele tá errando português o tempo inteiro, tá, gente? Obrigado pelo comentário. Até perdi o raciocínio rápido. Eles propuseram um artigo da Google. Sim, a Google, eles propuseram um modelo novo que foi treinado do zero, né? E para ele chegar numa performance razoável, o treinamento ele custou 9.000 GPU days, GPU dias, que é, ou seja, o número de GPUs, né, de computadores rodando, vezes o número de dias. Então, assim, se são 9.000, você pode imaginar que pode ser, por exemplo, o quê? 900 computadores rodando 10 dias, que não é um recurso computacional normal, né? É um recurso que a Google tem, talvez a Amazon, o Facebook tenha. Então, normalmente o que a gente faz, no meu laboratório, por exemplo, que a gente não tem 900 computadores, a gente tem 10 computadores, é transfer learning, né? Você precisa de um modelo pré-treinado, e você vai, como você disse, pegar os pesos, os parâmetros de uma parte do modelo e vai treinar só um pedaço, que é o que é feito, né, nas universidades, nos computadores, nos laboratórios aí que não são a Google. Então, o transfer learning ele é muito importante. É isso aí. Só mais um comentário que acho que faltou a gente explicar, já que vai ter esse outro aí, Leleu. É que as bolinhas ali, os nós, né? Cada neurônio, eles têm uma corzinha, né? Essa cor está identificando nessa imagem aí o peso. Então, quanto mais escuro, maior o peso. É só para ficar claro, porque na próxima imagem, você pode passar, ele deixa de identificar os pesos e só identifica binariamente, se rolou a sinapse ou não, né? Só uma outra visualização para entender isso, que todos os neurônios estão, inclusive, estão conectados. Tem métodos que a gente pode, por exemplo, a cada iteração de treinamento, eu desligo alguma conexão, algum caminho de sinapse. Isso pode ser útil, pode ser feito aleatoriamente ou não. Então, tem vários métodos que a gente pode ir fazendo para ajudar no treinamento ou para ajustar o nosso modelo, né? Mas, via de regra, todos os neurônios são conectados entre si, camada a camada, e a gente vai passando de um tipo de informação para o outro até chegar na saída.
E aí, um gifzinho que eu coloquei para tentar explicar uma coisa muito comum, quem for estudar, for ler sobre, vai ouvir isso diversas vezes, que é o backpropagation, que é o núcleo do funcionamento de uma rede neural, né? Pelo menos dessas que a gente mostrou aí de exemplo, né? Que a gente pega uma rede, aí tem duas camadas intermediárias, uma de entrada e uma de saída. A gente tem esses pesos representados pelas bolinhas ali com uma cor diferente, e se elas ficaram totalmente brancas, é que realmente a sinapse passou por ali, né? Correu aquela sinapse. E aí está mostrando o caminho da esquerda para a direita no momento do aprendizado, né? Geralmente os pesos, isso a gente não falou ainda, os pesos são atribuídos aleatoriamente, tá? E a gente já tem os rótulos, então é um aprendizado supervisionado, eu já sei o que eu quero, dou uma entrada para ele, percorra a minha rede inteira e ele vai cuspir o que é na saída. Provavelmente ele vai errar no começo, né? Assim, a chance é muito pequena dele acertar. Como é aleatório, provavelmente 1 em 10 ali no caso. E aí, ele vai olhar o erro. Como eu já sei o que eu queria, eu vou calcular um erro. E aí tem formas de calcular esse erro, né? Algumas. E a gente vai ver quão errado tá e voltar na rede da direita para a esquerda, reajustando esses pesos. Então é assim que ocorre o aprendizado. E a gente faz isso diversas vezes, né? Para o mesmo conjunto de dados. A gente vai passando e fazendo esse treinamento. Então, aos poucos, ele vai aprendendo onde que ele está errando e onde que ele está acertando. Onde ele acertou, ele vai reforçar aquela conexão, e onde ele errou, ele vai deixar ela mais fraca, né? E aí, é bom a gente ressaltar isso. Lá atrás, a gente mencionou sobre aprendizado por reforço, né? Que o aprendizado é uma diferença clara aí. O aprendizado por reforço, ele não acaba, né? A gente vai ter sempre uma pessoa falando para o robô se ele acertou ou não, né? No caso de uma rede neural, a gente tem que forçar a parada dela. É importante que a gente faça isso, porque existe uma coisa importante no treinamento de redes neurais, que pode ocorrer sobreajuste, overfitting em inglês, né? A gente treinar o nosso modelo muito bem para as entradas que a gente deu durante o treinamento. Porque, lembrando, a gente vai ter esse modelo e a gente vai ter que entregar para ele dados que ele nunca viu antes. E ele tem que conseguir responder da mesma forma que ele respondeu para o treinamento. Da mesma não, mas assim, de forma muito semelhante, né? Vai ficar bem próximo. Se a gente treinar nosso modelo demais, a gente cria um viés muito forte. E com esse viés, olha, acertamos todos os dados do treinamento perfeitamente, mas quando vem uma de fora, a gente está errando, né? Então a gente tem que evitar isso. Tem diversos métodos para a gente chegar nisso. Tem um exemplo clássico que eu já ouvi de duas formas diferentes, vou contar, não importa muito se é verdade ou não, da forma que eu estou falando, mas é o seguinte: o exército americano, eles chegaram para isso sim é verdade, eles procuraram a academia para desenvolver sistemas de identificação de imagens aéreas, né, isso durante a guerra. E aí eles queriam identificar tanques russos em imagens de avião ou helicóptero, né? E aí, beleza, montaram uma equipe de pesquisa, deram para eles um banco de dados grande o suficiente para eles fazerem isso, com imagens aéreas, e falaram assim, gente, treina aí. Treinaram, estava acertando assim 98%, 100% dos casos. Ficaram super felizes, uma maravilha, toma, tá aqui o resultado. Com o modelo em mãos, eles foram a campo e retornaram com acurácia baixíssima, acertos muito baixos, assim, 30%, 40%. Se jogasse uma moeda, seria melhor, né? Por que isso? Por conta disso, né? Do overfitting. E qual overfitting? Esse era bem óbvio, né? Para as imagens de tanques russos que eles deram para eles treinarem, estava de noite, ou estava escuro, porque lá fica mais escuro por mais tempo, dependendo da região de onde eles tiraram as fotos, né? E nos Estados Unidos eram tanques na grama, ensolarado. Então, basicamente, o que a rede aprendeu a fazer foi, além disso, tem a questão da explicabilidade, né, da caixa preta que a gente estava falando. A rede aprendeu a identificar se estava ensolarado e verde ou se estava branco, nevando e escuro. Então, assim, como não tinha nada dessa explicabilidade, tudo da caixa preta, entrega para a rede, acertou, ótimo, quero nem saber o que está acontecendo. Cometeu-se esse erro, que é gravíssimo, né? Hoje a gente tem que a gente toma mais cuidado na hora de entregar um modelo, né? A gente realmente verificar passo a passo, camada a camada, o que ele está tentando fazer. Isso não é tão simples assim. Outro exemplo nessa linha aí, rapidaço,
que tentaram fazer um modelo recentemente para diferenciar, baseado em rede neural também, né? Para diferenciar husky siberiano de lobo. Porque seria uma tarefa interessante de testar, porque os dois são parecidinhos e tudo. E chegaram com os dados de teste, ou seja, com os dados que a rede não tinha visto antes, com uma performance muito boa. E aí os pesquisadores ficaram impressionados, né? Falaram, realmente a rede conseguiu aprender essa tarefa difícil e tudo. E quando foram ver o que a rede estava considerando para tomar a decisão, e aí vem a questão da explicabilidade, né? Perceberam que os dados de treinamento, as fotos de husky siberiano, uma grande maioria delas foi tirada na neve, enquanto que as de lobo, nem sempre. Então, na verdade, a rede não aprendeu a diferenciar husky siberiano de lobo. Ela aprendeu a diferenciar neve de não neve, né? Então, quando tinha neve, ela classificava como husky siberiano, e outras imagens ela classificava como lobo. E por causa desse viés nos dados, a performance era boa. Então, não só é importante saber a questão da explicabilidade, ou seja, você saber quais características que a rede realmente está usando para tomar a decisão, como você também tem um cuidado com os dados, né? Então, o modelo ele é potente, mas ele é 100% dependente de dados. Então, é a qualidade dos dados que define a qualidade do modelo também, no final das contas. Isso aí, isso mesmo. Aí, pode comentar. não, eu já vou passar para frente. Não, é para a gente voltar, como eu te contei, lá naquele primeiro neurônio, para tentar explicar rapidinho. Agora que a gente viu a estrutura de uma rede neural artificial, como é que ela é feita e tal, a gente voltar lá para a gente entender melhor, né? Então, esse cara aí, o Marvin Minsky, ele fez isso que a gente faz computacionalmente hoje, que está representado naquele GIF que a gente acabou de mostrar. Ele fez isso com tubos a vácuo, né? Então, ele pegou 40 desses neurônios que ele desenvolveu, que tem válvula e tem umas dobradiças, não sei o quê, tudo mecânico mesmo, conectou com esses tubos, 3.000 tubos, não só para conectar os neurônios, mas para fazer a lógica toda, né? E executou isso, indicando com luz acendendo, passando informação de um tubo, de um neurônio para o outro, assim, muito doido, né? Depois, as implementações hoje, elas tentam fazer a mesma coisa, só que por programa de computador. Teve uma etapa eletrônica ainda, né? Que é, sei lá, por circuitos mesmo, até chegar no que a gente tem hoje. Um comentário, principalmente por conta da Ivanka, que está aí, não sei se ela ainda está aí, mas uma curiosidade para todo mundo, mas principalmente para você. Porque eu vi até que em ucraniano é igual. A palavra robô, que em inglês é robot, surgiu pela primeira vez com um escritor tcheco, o Karel Čapek, que ele escreveu uma peça que envolvia robôs. Ele criou esse termo, que vem da palavra robota, em tcheco, que significa trabalhar. Então, assim... É a mesma palavra ucraniana também. Pois é, eu não sabia disso, e achei muito legal, né? O cara simplesmente pegou uma palavra, arrancou uma letrinha e criou um conceito que a gente usa até hoje, né? Eu posso perguntar rapidinho? Porque eu já abri o microfone. É porque data science parece uma área muito bacana, que todo mundo sabe, mas se alguém já viu uma coisa negativa, por exemplo, na aplicação de algoritmos, na sua experiência, como por exemplo comigo, eu não gosto muito dos sistemas de recomendações, porque ele limita a sua escolha. O que você gosta, você não pode, é mais difícil encontrar uma coisa contrária. Uhum. Ou eu li sobre a Amazon, que eles tinham um problema, que o algoritmo de contratação apresentou um bias. Bias, traduz para mim? Bias. Bias. Mas acho que foi um algoritmo unsupervised. Então, se você sabe outros exemplos. Tem um do Twitter, né, que era racista. Ele é verdade. Foto dos negros. Quando você postava 2 fotos, ele priorizava a foto do branco, não do negro. Do Instagram também já vi. Se você colocava uma imagem no Twitter que tinha uma pessoa negra lá em cima e uma branca lá embaixo, ele mostrava a branca primeiro. Se você invertesse, ele também mostrava a branca primeiro, entendeu?
porque ela buscava qual que era mais relevante, ou qualquer coisa assim. Assim, eu acho que a maioria dos exemplos, os exemplos mais eminentes que a gente tem, são de redes sociais, né? Assim, hoje, né? A gente, claro que a gente pode pegar um exemplozinho aqui e ali, em chão de fábrica, que a gente aplica uma rede neural que na verdade, não faz da melhor forma possível, ou não foi feita da melhor forma possível. Tem uma discussão de ética, né? Muito forte também em algumas aplicações, por exemplo, carro autônomo, né? Esse também é clássico, a gente vê na mídia bastante, né? Por exemplo, chega numa situação que freando, o carro vai matar o motorista, mas se ele não frear, ele mata 6 pessoas que estão na frente. Como é que ela toma essa decisão? Então, assim, tem muitos problemas por trás, sim, isso é muito discutido. No meu intercâmbio, essa matéria que eu mencionei, que eu fiz no departamento de biologia, a gente tinha vários professores, cada aula era dada por um professor, e teve um professor, que eu não me lembro o nome, posso procurar depois se alguém tiver interesse para ver o trabalho dele, mas que ele trabalhou por muito tempo na computação, no departamento de inteligência artificial lá na Holanda, e já tinha 10 anos na época que ele estava no departamento de filosofia. E ele estudava e escrevia livros sobre cognição de máquina, ética na aplicação de inteligência artificial, aquelas discussões clássicas, né? Se vai ser o fim da humanidade em algum momento, a inteligência artificial, esse tipo de discussão todo ele trouxe para a aula, né? Isso realmente tem várias aplicações que a gente pode ficar horas conversando sobre se vale a pena, se não vale a pena, como que tem que ser feito, que tipo de cuidado que a gente tem que ter, né? Porque a gente pode falar assim, você fez uma rede, vai tomar uma decisão parece simples, mas tem muita coisa envolvida, né? Tem vários cenários possíveis. E não tem como você modelar todos os cenários possíveis, ainda mais se, por exemplo, um carro autônomo. A gente pode pensar em alguns críticos, mas pode chegar um novo que seja muito preocupante, cause um desastre, né? Um acidente terrível, e porque ele nunca considerou aquela possibilidade, né? Sei lá, passou um urubu na frente, ele nunca viu um urubu. Então, realmente, tem vários exemplos, sim, ô Ivanka. Eu tenho um exemplo legal, Ivanka, que é uma empresa de bem de consumo americana que eu trabalhei. Eles tinham um modelo de forecast, é um sistema dinâmico linear Bayesiano, o modelo que eles usavam. Demorou 3 anos para ser construído. E aí a performance dele tem um tipo de forecast que você só faz o forward da curva que você já tem, né? Você só adianta a curva que você já tem. Então, tipo, se eu vendi 30 esse mês, eu vou vender 30 mês que vem. A performance dele foi pior do que uma curva forward. E ele demorou 3 anos para ser feito. Então, tem exemplos de aplicações de negócio, é o que mais tem, na verdade, assim, que não deu certo. Muita coisa fracassou. Muita empresa fracassou nisso aqui. O que eu queria O problema falar... é que às vezes deixa o modelo rodando e sem funcionar, sem as pessoas saberem ao certo, né? Tipo, o que tá fazendo de errado. Cara, só porque você me lembrou, falou de curva, que eu falei que ia fazer o paralelo e não fiz. A gente estava falando de regressões anteriormente, né? A regressão, ela tenta aproximar uma função, uma curva mesmo, para descrever o problema que a gente só tem dados, a gente só tem amostragem, a gente não sabe como é que o problema acontece, como é que é a função que descreve ele. A regressão serve para isso, né? Uma rede neural ou vários outros métodos dentro de machine learning, eles, na verdade, eles têm uma função que ele está tentando descrever, mas ela não é do nosso interesse. O nosso interesse eu tenho que acertar e tem outras métricas, eu tenho que ter métricas boas, né? Da minha rede, mas eu não quero saber qual que é o formato da minha função. Isso, na verdade, não me interessa, né? Mas por trás dos panos é o que a rede está fazendo, né? Ela está tentando descrever uma função e aproximando, diminuindo o erro, assim como a regressão, do que descreve esse problema, né? Aí, só para complementar aqui, os meninos falaram muitas vezes aí que vai gerar um modelo, vai gerar um modelo, vai gerar um modelo, e que demora muito para gerar esse modelo de rede neural. Aí, o que eu queria fazer era dar um passo atrás para te tentar explicar por que rede neural ainda não é um negócio com aplicação de negócio tão factíveis assim. Tem muitas empresas que têm um produto de rede neural, então tem um identificador de rosto, eu tenho um identificador digital, eu tenho um controle de ponto ali no mexerico, mas não é uma aplicação de negócio, é assim um produto que os caras criaram para fazer isso. Porque é o seguinte, o modelo é nada mais, nada menos que uma representação da realidade. E
tem essa frase do George Box aqui, que é: todos os modelos estão errados, mas alguns deles são úteis. Então, se você pensar numa representação da realidade, eu posso construir modelos numéricos, modelos visuais, modelos simbólicos, modelos verbais e até mesmo modelo experimental. Então, eu vou criar um experimento para descrever a realidade de alguma coisa. A gente viu a foto do cara lá soltando o peso dentro do fluido. Ele criou um modelo experimental para descrever a queda livre dentro de um fluido. E quando você está falando de um modelo para representar a realidade, você pensa numa rede neural, e eu já ouvi isso muitas vezes, como uma parada que vai receber tudo que você tem de informação e te dar uma resposta. Mas ninguém sabe, ninguém te conta que para treinar uma rede neural é muito tempo, não é tipo pouco médio tempo, não. É muito tempo, muito processamento de computador. A atribuição dos pesos é aleatória e ela vai sendo otimizada por entrada. Então, tipo assim, esse exemplo que a gente passou ali, o 5. Ele vai otimizar os pesos para o 5, tem que otimizar para o 6, ver se bate. Aí eu não sei explicar direito também, mas eu sei que ele vai ter que fazer para todos. Então, tipo assim, ele vai ficar indo e voltando N vezes atribuindo os pesos. E esse processo é muito custoso e muitas vezes te gera um modelo que representa a realidade e está errado. Então, tipo, é muito melhor você fazer uma combinação de modelos menos assertivos e mais fáceis de se desenvolver do que eu apostar tudo numa rede neural que vai me dar uma resposta errada muito cara. Então, eu coloquei aqui alguns modelos que, tipo, são fáceis de fazer e que, para algumas aplicações de negócio, eles podem funcionar no lugar de uma rede neural. Não necessariamente vão ter a mesma assertividade, mas se combinados, podem até ser melhor. Então, o que eu gosto muito é a cadeia o que eu gosto muito é a cadeia de Markov, porque ela basicamente define, para quem fez engenharia, isso aqui é uma máquina de estado, basicamente, ela define eventos e ela define probabilidades para você sair desse evento. E para ir para os outros ou para ficar em você mesmo. Então, você pode fazer um cálculo aqui para ver para onde essa cadeia de Markov vai tender. Então, vamos supor que eu tenho um evento de preço aumenta, ou então preço diminui, ou então preço fica estável. E aí, ao longo do tempo, eu calculo as probabilidades do preço ser alterado. E aí eu vou ver qual que é o meu estado final, onde é que eu vou parar se eu continuar seguindo essa ordem de, olha, preço aumenta, diminui nessa probabilidade, meus concorrentes estão fazendo isso, onde é que eu tenho que estar, onde é que é o lugar certo do meu preço estar. Eu posso, em vez de ter uma rede neural para fazer esse cálculo extremamente complexo, eu crio uma cadeia de Markov simples e olho para onde ela vai convergir. Então, é bem mais barato, bem mais rápido, isso aqui não demora 4 horas para fazer, e pode te dar um resultado suficiente. O preço vai subir, deveria subir, abaixar ou não. Árvore de decisão, ou então também é floresta aleatória. Serve para regressão, serve para classificação, serve para detecção de outlier, serve para um monte de coisa, um modelo simples. Você pode implementar ele rapidinho também, nem 4 horas, e te dá uma resposta facilmente explicável. Aí, por exemplo, para detecção de outlier, você olha quantas vezes você teve que cortar essa árvore para você chegar naquele dado lá. Então, eu tenho Ravi, Leandro e Cabelo. Quantas vezes eu vou ter que segmentar nossas informações para chegar na pessoa? A média de segmentações é 6. A do Ravi é 12, então ele é um outlier. Ele demora mais tempo dentro das segmentações para eu enxergar ele do que demora aí o Cabelo. Então, um método simples também pode ser aplicado para N coisas. É o hack que a gente fala. Você pode pegar um método que serve para uma coisa e aplicar para outra. E não é tão não demora tanto para ser computado. Modelo de percolação tem uma métrica no mundo de consumo que é, como é que chama? É o tanto que a sua marca está penetração de marca, penetração. E aí existem modelos para você calcular a penetração da sua marca. Quão próximo de cada mercado você está. Qual que é a sua penetração em diferentes cidades, em diferentes países, estados. O modelo de percolação é um modelo simples para calcular a penetração de marca, que também poderia ser uma parada que, olha, eu quero descobrir onde é que eu tenho que colocar mais produto meu. Eu posso ter a ideia de colocar uma rede neural para fazer isso. Ela vai me contar onde é que eu tenho que colocar o produto, mas eu tenho uma alternativa muito mais simples, um modelo muito mais barato e fácil de fazer, que faz a mesma coisa.
E o último aqui é o modelo de hipótese, que é a estatística básica. Assim, você define uma hipótese e aí você vai fazer o teste de hipótese. Você pode definir diferentes hipóteses, pode colocar ela num grafo, igual eu expliquei, e ir definindo, olha, se essa hipótese for verdadeira, e essa for verdadeira, e essa for verdadeira, eu vou chegar aqui. Então, basicamente, para redes neurais, o que eu falo é, o modelo é muito caro e tem forma de substituir eles que são bem mais baratos. E só recapitulando um pouco do que a gente fez aqui, as blusas que a gente tirou, né? Inteligência artificial meio que desmistificou o que é, não é uma parada nova, não é nada muito difícil de entender. É basicamente você ter informação e treinar um computador para aprender ao longo do tempo. A mesma coisa para machine learning. Matemática aplicada, a gente mostrou alguns conceitos e como que se usa esses conceitos, para que serve, como se aplica isso nos negócios. A ciência de dados, a gente descreveu quais são as áreas, quais são as capacidades que você precisa, como é que você precisa entender como é que a formação de um time, o tipo de coisa que você precisa fazer para começar a aplicar a ciência de dados, que não necessariamente é machine learning, ou deep learning, ou inteligência artificial. A gente escreveu ali, que a gente chamou de arma e bala de prata, que é reconhecimento de padrões. Como você faz isso para entender as variáveis, entender as correlações, entender o que é importante, o que está alterando o quê, e as regressões para também conseguir prever futuro e entender qual é o impacto de cada uma das variáveis nas suas variáveis, na sua resposta, no seu objetivo. E por último, a gente falou um pouco de rede neural, explicou a complexidade que existe, como é que o treino é difícil, como é que as aplicações acadêmicas são muito mais importantes do que as aplicações que a gente tem hoje nos negócios, e meio que tentou mostrar que existem sim produtos que usam redes neurais, que são aplicações comerciais, porém nada desenvolvido por equipes de negócio, assim, de produtos de reconhecimento facial, biometria, esse tipo de coisa. Tudo bom? Isso aí. E aí fecha, né, Léo? Tem mais algum slide depois desse? Não, aí acabou. Eu coloquei aqui alguns cursos e tudo mais, acho que é muito melhor passar. Eu coloquei livro também, mas é um monte de livro. Se alguém tiver interesse, eu posso mandar para vocês, mas aqui acabou. Legal. E aí, gente, sim, deu para vocês verem que a gente até teve muita dificuldade em enxugar, né, o conteúdo, de explicar mais rápido, porque realmente é muita coisa, é difícil. A gente pensou até em ser 5 encontros, a gente meio que tá fechando em 3 hoje, mas se for 3, eu acho que vai ser mais nesse caminho que a gente foi hoje mesmo. Até porque foi o primeiro para a gente testar, ver como é que ia ser a resposta, ver qual que ia ser o tempo mesmo. A gente até fez uma apresentação de teste com algumas pessoas para ver como é que ia ser. Mas é isso. E aí, para o segundo encontro, pelo menos do jeito que está desenhado hoje, a gente vai falar de 4 coisas. 2 delas são, inclusive, temas meus preferidos. Computação evolucionária é um primeiro que a gente vai falar, que eu estou até devendo para os meninos aí, o Cabelo e o Marcelo, um tempão explicar para eles isso, porque eu acho do caralho. Computação natural, teoria da decisão e teoria dos jogos. Então, para vocês terem isso em mente, não vai ser o próximo QTEC, vai ter, para não ficar muito maçante, ficar sempre o mesmo assunto, vai ter outros QTECs no meio do caminho, não sei quantos, até porque o DD a gente tem que fazer a apresentação toda e tudo mais, e a gente tem um tempo um pouco limitado, mas o próximo vai ser esses temas aí.